O pai do herói morreu quando ele e sua irmã ainda eram pequenos. E então sua mãe lhe disse para se tornar um xamã porque ele tinha potencial. Ela o fez estudar os aspectos religiosos do xamanismo, poesia, magia e tudo mais. Mas ele já sabia o que queria da vida. E todos esses ensinamentos não interessavam em nada ao herói. Por isso, ele dedicou todo o seu tempo à pesquisa científica. Mas 10 anos depois morreu. O herói foi atropelado por um carro e seu coração parou para sempre. Era difícil de acreditar, mas o herói renasceu. E tudo o que sua mãe lhe disse acabou sendo verdade. Após a morte, o herói percebeu que algumas coisas só podem ser aprendidas por meio da experiência pessoal. Agora, ele estava no púlpito, colocando a mão no livro e explicando que hoje eles continuariam a criar um círculo mágico na sala de aula. Há algum tempo, o condutor pediu a um rapaz que mostrasse seu bilhete. O rapaz mostrou o bilhete e embarcou com sucesso no trem. Em um dos compartimentos, ele encontrou um homem de cabelos grisalhos. O rapaz olhou para dentro da carruagem e notou que o homem estava lendo um jornal muito interessante. Dizia que a guerra civil no reino de Utah finalmente havia terminado. A facção das princesas venceu. O homem disse que estava se perguntando quando tudo finalmente acabaria. O rapaz respondeu com alívio que a facção do príncipe estava recrutando soldados recentemente. Então ele estava feliz que a guerra não tivesse durado muito. Ele se desculpou por não se apresentar e explicou que seu nome era Roger Tellett. E o homem então cumprimentou o estranho. O homem ficou curioso para saber para onde o menino estava indo e respondeu facilmente que ele estava indo para Leathervelk. Ele queria se juntar à academia de Theon, e o homem ficou muito surpreso com isso. Ele ficou surpreso que o rapaz, sendo jovem, provavelmente já fosse professor. Ele explicou que deveria estar orgulhoso de si mesmo porque muitas pessoas gostariam de estar em seu lugar. O cara mudou de assunto de volta para a guerra e contou sobre um homem da facção das princesas que venceu. Ele não tinha experiência em magia, nem o mais alto posto de cavaleiro. O rapaz percebeu que o velho nem ficou surpreso com a informação e explicou que considerava tudo apenas boatos. Mas o homem sabia que tudo isso era verdade, porque Maquiavel foi quem vagou pelo mundo em busca de uma coisa. E esse foi o nome que o herói usou em sua vida passada: Sir Roger. O menino também explicou que assumiria a responsabilidade pelos alunos do segundo ano da academia imediatamente. E o velho nem conseguia acreditar. Não lhes foi permitido continuar a conversa porque, naquele exato momento, algo aconteceu do lado de fora do trem. O trem balançou tão violentamente que parecia estar voando em direção ao abismo. O cara chegou a sugerir que o motor poderia ter explodido. Mas o velho disse que ele estava protegido por magia e isso simplesmente não poderia acontecer. Eles perceberam que era uma armadilha. O velho supôs que talvez alguém quisesse roubar comerciantes ricos ou nobres. Ele sugeriu que eles precisavam se esconder urgentemente ou sair do trem, e Roger disse que iria primeiro. Eles olharam para o corredor. Todos os compartimentos estavam protegidos por magia, então provavelmente os outros passageiros estavam sãos e salvos. Mas ainda era perigoso permanecer no compartimento se eles estivessem sob o mesmo feitiço mágico cuja proteção havia sido quebrada. Eles notaram que a explosão veio do terceiro vagão, mas os ladrões ainda não estavam lá. O velho sugeriu que, se estivesse no lugar deles, teria ido para o primeiro vagão, onde ficavam os passageiros da primeira classe. Eles queriam sair pela porta dos fundos, mas não tiveram tempo de perceber que, naquele exato momento, uma pessoa estava se movendo em direção a eles pela janela. Ele quebrou uma janela, fazendo com que as pessoas recuassem. O sujeito cobriu o homem com as costas e ordenou que ele não se aproximasse e ficasse atrás dele. O mercenário parecia extremamente terrível, e seus olhos estavam enlouquecidos. Ele tinha uma adaga nas mãos e estava prestes a atacar os viajantes diretamente. Mas antes que o ladrão tivesse tempo de fazer alguns movimentos e corpos, Roger já havia usado magia, o que o jogou para trás. O homem pensou que o sujeito tinha matado o estranho, mas o nosso rapaz disse que ele só o imobilizou por um curto período de tempo. Ele queria verificar quem era, mas o homem tentou impedi-lo. Roger queria descobrir quem ele era e por que atacou o trem, mas o ladrão disse que mataria todos eles. Havia um dispositivo explosivo preso ao seu peito que estava prestes a explodir. Menos de alguns segundos depois, o vagão inteiro foi tomado pelas chamas e ocorreu uma explosão. Nos destroços da carruagem, o sobrevivente tentou encontrar o jovem e chamou por ele. Mas a carruagem em si estava vazia e havia apenas um buraco na parede. Sir Roger não foi encontrado em lugar nenhum.
Nosso herói notou que sua máscara estava um pouco amassada e decidiu arrancá-la do rosto. Ela foi feita sob medida. Foi um dia difícil. O herói atraiu atenção indesejada, embora devesse ter mantido sua identidade em segredo. Felizmente, a princesa e seus soldados foram tomados pelo triunfo, e ele conseguiu se esconder quando eles baixaram suas defesas. Ele pegou o trem para Lindebruen, mas ocorreu um acidente. Agora ele não entendia por que algo sempre acontecia com ele. O herói jogou fora sua máscara, da qual não precisava mais. Ele não esperava que o criminoso detonasse a bomba. Trituradores comuns não teriam conseguido fazer isso. Somente um psicopata com a intenção de matar todo mundo poderia fazer algo assim. Talvez o alvo não fossem os passageiros, mas o próprio trem. Nesse momento, o condutor chamou o herói, e ele explicou que o trem havia sido atacado por assaltantes armados. Parecia que eles estavam indo em direção ao primeiro vagão. O funcionário explicou que precisava evacuar os passageiros pelo último vagão e que ele também deveria fazer isso. Mas antes que ele pudesse terminar essas palavras, o herói o atacou e o jogou no chão. Ele explicou, ainda segurando o funcionário pelo pescoço, que ladrões não atacam nenhum trem que passa sem motivo. Ele sabia que era um truque difícil que não poderia ser realizado sem a ajuda de alguém que conhecesse o mecanismo. Ele agarrou o funcionário porque percebeu que ele era um dos assaltantes e o levou até lá. De repente, ouviu-se um barulho do lado de fora da porta e o herói empurrou o homem para a frente. Tiros foram ouvidos vindos da porta e atingiram completamente o funcionário enquanto nosso herói se escondia atrás dele. Ele não entendeu quando aquele funcionário conseguiu dar o sinal. Se o herói o estava seguindo, então foi planejado. Os ladrões voaram para dentro da carruagem e ficaram surpresos ao ver que havia um sobrevivente e como ele conseguiu escapar do bombardeio. O cara explicou que eles nem deveriam tentar matá-lo. Um dos líderes deu a ordem para que matassem o herói, mas por algum motivo eles não conseguiram atirar. As metralhadoras simplesmente não funcionavam. Foi tudo por causa da magia que nosso herói usou. Ele desativou a arma. Eles claramente não esperavam que houvesse um mágico neste trem. Eles o atacaram de todos os lados e ordenaram que ele se rendesse. Nesse momento, o líder sentiu que o herói não era um mago comum. Talvez ele fosse de quarta categoria como ele, mas seu rosto lhe era desconhecido. Levaria muito tempo para deixar as montanhas, e ele simplesmente não poderia ficar parado esperando por reforços. Com esses pensamentos, o herói pulou para fora do buraco na parede. O líder não conseguia acreditar que o jovem simplesmente pulou e forçou um dos homens a verificar a situação. O jovem olhou para fora do vagão e explicou que não viu ninguém ali, como se o rapaz tivesse realmente pulado do trem. Mas antes que ele pudesse expressar seu pensamento, a magia já havia perfurado sua cabeça. Acontece que era o nosso herói, que já estava no teto do trem e ninguém conseguia entender como ele podia usar magia de voo ou acabar no teto. O líder ordenou que o encontrassem. Várias pessoas deveriam ficar ali, e o resto deveria ir para o primeiro vagão. Nesse momento, o herói estava correndo rapidamente ao longo do próprio trem. Eles perceberam que ele estava indo em direção ao fundo do trem e também correram atrás dele. Enquanto corriam, houve uma explosão que espalhou várias pessoas em diferentes direções. O líder ficou surpreso. Ele pensou que o homem era diferente dos mágicos que ele havia encontrado. A eficiência e os resultados de seu trabalho estavam em um nível completamente diferente. Ele parecia mais um caçador do que um mágico, e talvez até um mercenário. O líder percebeu que ele estava desconectando os carros para escapar, e não podia deixá-lo fazer isso. O líder se repreendeu por não ter pensado nisso antes, pois o herói não tinha intenção de lutar contra os bandidos. E ele entendeu que eles não poderiam sair do trem e ir atrás dele. O líder disse que se lembraria do seu rosto e definitivamente o encontraria e o mataria. De repente, ele sentiu uma poderosa energia mágica, mas não entendia de onde ela vinha. O líder calculou mal, porque nosso herói não fugiu para lugar nenhum. Agora ele estava parado bem no meio da carruagem com um escudo mágico na frente deles. Era uma armadilha. Ele direcionou todo o poder de sua energia para o líder e seus assistentes. O líder conseguiu gritar para seus homens correrem, mas nada adiantou. No momento seguinte, todas as pessoas estavam mortas. Apenas o líder sobreviveu, mas ele ficou sem um braço e metade do rosto. O líder perguntou por que o herói precisava matá-los e o que eles tinham feito com ele. O herói explicou que primeiro tentaram matá-lo e agora ousam acusá-lo. Foi o líder que disse que o encontraria e tiraria sua vida. O herói admitiu que teria deixado esse líder ir, mas agora ele o conhecia de vista. O herói sugeriu que o ladrão resolvesse tudo aqui e agora.
Mas antes que ele pudesse matá-lo, o ladrão já havia sido cortado ao meio por algo gelado. Uma garota com armadura de cavaleiro passou rapidamente entre o cadáver cortado. Ela perguntou sobre o bem-estar do herói e ordenou que ele não se preocupasse. Ela explicou que os cavaleiros de aço frio já estavam aqui. Os ladrões em todas as carruagens ficaram assustados. Eles não entendiam como usavam magia de voo naquele clima. Os cavaleiros lutaram arduamente dentro das carruagens e mataram os criminosos um após o outro. Eles ligaram para o gerente e informaram que o segundo e o primeiro carros haviam sido retirados e que as pessoas estavam bem. O funcionário do primeiro vagão também relatou que todas as pessoas estavam seguras. O tenente os elogiou pelo excelente trabalho e disse-lhes para garantir que os passageiros chegassem à próxima estação. Quando chegaram à estação Leatherworks, a garota perguntou ao herói se ele estava bem e se os terroristas o haviam ferido. Ele explicou que estava bem graças aos cavaleiros de aço frio e simplesmente se perdeu em seus pensamentos. Por fim, a cavaleira se apresentou, seu nome era Verônica Deville. Ela ficou muito feliz em conhecer nossa heroína. De repente, eles ouviram passos. Algumas pessoas de chapéu se movimentavam pelo corredor. A menina perguntou o que eles precisavam. Ela se apresentou como Tenente Verônica Deville. O homem de chapéu era Hemlus, um oficial do departamento de polícia de Leathervelk, e estava ciente do ataque ao trem nas Montanhas Arete. A menina explicou a ele que eles tinham eliminado todos os criminosos, e ele agradeceu pelo seu trabalho duro. O herói ouviu a conversa e descobriu que havia algo estranho no relatório. O homem do chapéu explicou que os atacantes tomaram o trem muito rápido e, mesmo usando o poder mágico, não conseguiriam romper a proteção tão facilmente. Ele explicou que devia haver alguém a bordo do trem que os ajudou. Verônica sugeriu que essa era uma ideia razoável, e o homem disse que eles não deteriam as pessoas e que apenas iriam descobrir suas identidades. A menina olhou de volta para a carruagem e disse ao herói para responder honestamente e que tudo ficaria bem de qualquer maneira. O herói sorriu e percebeu que naquele momento ele estava claramente em apuros. Não havia nada de suspeito na personalidade de Gerard. Ele passou pelo controle de passagens conforme exigido e embarcou legalmente no trem. O problema agora era seu rosto. Ele definitivamente não parecia ter 45 anos. Se ele tivesse sido investigado, mais cedo ou mais tarde seu segredo teria sido revelado, e ele teria sido enforcado. A rua estava cheia de policiais e cavaleiros, então era impossível escapar. Eles estavam revistando todo mundo em fila. Além disso, a própria tenente é implacável com os criminosos. Os pensamentos do herói foram interrompidos por um homem de terno, que pediu perdão e disse que precisava de tempo para pegar a lista de passageiros. Ele pediu para ver se o bilhete ainda estava com ele. O rapaz lhe entregou o bilhete e o funcionário disse que Roger Sellet e Gerard estavam sentados naquele vagão. O homem perguntou onde estava o segundo passageiro, mas o herói explicou que ele havia sido atingido por uma explosão durante o ataque. Verônica o defendeu e disse que ele não podia ser suspeito, mas o homem do chapéu não a entendeu. Ela explicou que quando os cavaleiros chegaram, ele estava lutando contra terroristas, e um traidor definitivamente não seria capaz de fazer isso. O oficial finalmente entendeu tudo e pediu perdão. Eles leram que o senhor Roger havia sido aceito para trabalhar na Academia Tion. Isso os surpreendeu muito, e ele se apresentou a eles como um novo professor. Ao se despedir, o oficial mais uma vez se desculpou pelo inconveniente causado. Ele se ofereceu para levar Sir Roger para a academia, mas ele recusou. Nosso herói decidiu que seria melhor se esses dois o deixassem em paz. Ele explicou que tinha coisas a fazer, então não poderia detê-los por mais tempo, e eles se despediram dele com sucesso. Por fim, o herói olhou para trás e disse a Verônica que o relacionamento deles durou pouco, mas que ele estava muito feliz em vê-la. Ela respondeu alegremente que talvez eles se encontrassem novamente. Quando o herói já havia se recuperado e alcançado um estado decente, ele mentalmente pediu perdão a Sir Roger e agradeceu por salvar sua vida. Ele ficou feliz porque a qualidade da fotografia deixou muito a desejar, e era difícil distingui-lo do verdadeiro Roger na foto. Agora que o problema estava resolvido, ele continuava bem. Precisava se esconder e criar uma nova identidade. De repente, alguém respondeu ao jovem e ele se virou. O velho de cabelos grisalhos se apresentou a ele como alguém que trabalhava na academia de Dom, ficou feliz que o garoto não estivesse ferido e lhe ofereceu uma rede em sua carruagem para levá-lo até Theon. O herói, já sentado na carruagem, pensou que tudo isso era ruim, pois a academia ordenou que um homem que não era um trabalhador comum fosse ao seu encontro.
Ele tinha um corpo em forma. Além disso, o herói não percebeu como ele apareceu ao lado dele. Talvez ele fosse um cavaleiro. Se o herói fugisse usando uma desculpa idiota, isso pareceria suspeito e o homem o seguiria. Desde que Gerard foi dado como morto, ele não passava de um fantasma neste país, o que significava que se ele desaparecesse, ninguém notaria. Agora ele tinha um álibi incontestável, e até então poderia viver a vida de Roger Celici. Por fim, quem o carregava explicou que eles já haviam chegado em Tion. O herói olhou pela janela e ficou chocado. Ele não entendia como tudo aquilo podia pertencer à academia. O domínio dela era maior do que ele imaginava. O homem explicou que levaria o herói ao reitor. Algum tempo depois, ele entrou no escritório do reitor e se apresentou como Roger Tillich. Ele disse que chegou por ordem do reitor. A gerente era uma garota e admitiu que estava esperando por Roger. Era Eliza Willow. Ela perguntou se o herói estava bem desde que soube do ataque terrorista, e ele a tranquilizou, dizendo que estava tudo bem. Ela ficou muito feliz ao ouvir isso e admitiu que, se ele tivesse sofrido, isso teria afetado a academia deles também. O herói não entendia como ela podia falar tão abertamente sobre as possíveis consequências negativas para eles, mas estava mais preocupado com a estranha sensação que surgiu assim que ele entrou ali. O cara se perguntou se a senhora Hector já havia conhecido Roger antes. Talvez ela até tenha revelado isso, mas ela rapidamente dissipou suas dúvidas, cruzou os braços e admitiu que eles finalmente se conheceram pessoalmente, porque ele era muito alto e bonito, muito melhor do que nas histórias. A menina lhe entregou um pedaço de papel e explicou que repetiria novamente as informações que ele havia recebido anteriormente. A folha indicava o salário, bem como o fato de o contrato de trabalho ser de 2 anos e que a alimentação e o alojamento eram por conta da academia. Nosso herói cuidadosamente mudou para a folha e ficou chocado ao saber que o salário era de 30 milhões de dinares, convertidos em moeda nacional, e chegava a 300 milhões de wons. Nosso herói pensou com preocupação. Ele pensou que com tal salário e responsabilidades, o professor Theon provavelmente tinha muito. Ele não sabia se seria capaz de esconder sua falta de conhecimento didático, já que todos os primeiros gênios estavam na academia de Theon. Mas seu trabalho ali já era um negócio fechado, e seria suspeito se ele o abandonasse de repente. O herói admitiu que tudo lhe convinha e que estava pronto para assinar o contrato. Além disso, ele tinha a experiência de conhecer a vida presente e passada, e estava bastante confiante de que poderia desempenhar o papel de um professor. Por fim, eles apertaram as mãos e ele recebeu apenas 2 anos para trabalhar lá. Depois de algum tempo, ele já estava sentado em seu quarto. O herói tinha 3 semanas antes do início do semestre para se preparar. Ele não imaginava que lhe dariam uma casa enorme. Tendo chegado a este mundo há 27 anos, o herói renasceu, mantendo todas as suas memórias. Mas tendo perdido suas habilidades, ele não podia confiar em seus pais, apenas em si mesmo. Ele teve muitas experiências difíceis, mas nunca pensou que se tornaria professor. Roger era de uma família nobre decadente, originária do pequeno reino de Kivioden. O estilo das cartas que ele encontrou era bastante formal, o que significa que ele não tinha parentes próximos. É por isso que ninguém deveria ter revelado o herói. Ele não poderia ter encontrado um disfarce melhor. Ele pensou que precisava organizar as palestras e encontrar informações sobre a academia e, antes de tudo, explorar a área. Depois de um tempo, ele já estava sentado com uma xícara de café e estudando os papéis. Já se passaram 2 semanas e, no geral, ele conseguiu reunir as informações necessárias e se preparar para as aulas. Os visitantes do café já estavam chegando lentamente. Ele precisava ir para casa e se preparar para o curso introdutório. De repente, uma garota sentou-se atrás dele e disse que estava feliz por ele estar seguro, mas que estava preocupada que algo pudesse ter acontecido com ele. O rapaz ficou surpreso. Ela perguntou por que ele não a contatava há 2 semanas inteiras, já que o resto da organização também estava preocupado com ele. Se o herói entendeu corretamente, ele estava sendo seguido, e ele explicou que tinha que verificar algo. Mais precisamente, eles nem estavam seguindo ele, mas sim Roger Celici. A menina explicou que o ataque terrorista foi uma surpresa completa. Eles não sabiam que os rebeldes estavam planejando um ataque. O herói explicou que levou tempo para obter informações sobre a academia e ter certeza de que eram confiáveis. Agora o herói tinha que tentar não despertar nenhuma suspeita. A garota lhe contou que, antes de conhecê-lo,
Eles lidaram com as principais figuras da academia que estavam sendo alvos, além de rastrear e eliminar um traidor da organização. Até onde ela sabia, o traidor havia alimentado os próprios membros e jogado os restos aos cães. O herói ficou horrorizado, ele entendeu que tudo estava muito ruim. Ele precisava se acalmar. E a garota se desculpou e disse que deveria ter verificado isso pessoalmente antes de relatar a ele. Ela explicou que o herói estava neste mundo há um mês, mas ainda não havia entrado em contato com eles. O herói largou a xícara abruptamente e decidiu desempenhar seu papel, dizendo que a aparência dela atraía atenção desnecessária e só o irritava. Ele percebeu a rapidez com que ela respondia às suas palavras e teve certeza de que ela estava com medo de Roger. Ele fez uma cara insatisfeita e perguntou sobre o relatório e quantas pessoas eles tinham levado. A garota gaguejou enquanto explicava que 31 pessoas da terceira ordem e 7 da segunda haviam sido infiltradas com sucesso e que outros membros da primeira ordem já haviam tomado suas posições de acordo com o plano. O herói ouviu-a atentamente e disse que se aquele fosse o fim do relatório, então eles poderiam seguir caminhos separados. A garota pediu que ele fosse ao local combinado na próxima vez, mas ele disse como ela ousava ordená-lo, e a garota ficou horrorizada. Ele se virou para ela, lançou-lhe um olhar ameaçador e perguntou como alguém como ela ousava lhe dar ordens. Algum tempo depois, o herói estava sentado na cama em seu quarto e não entendia o que estava acontecendo. Roger era o mais jovem mago de quarta patente e também professor de Theon. Ele se culpou por não ter percebido que algo estava errado antes. A personalidade de Roger parecia ideal para ele, porque foi especialmente criada de forma a não despertar suspeitas. Caso contrário, ele não teria conseguido se infiltrar na academia. As cartas que o herói encontrou provavelmente estavam criptografadas. O herói percebeu que havia calculado mal. Ele não conseguia acreditar que tinha se metido em tamanha confusão com suas ações precipitadas. O herói presumiu que Roger usou a linguagem Kiadent para codificar a mensagem. Mas ele nem conseguia pensar na primeira ordem, cuja tarefa era se infiltrar na academia e ganhar a confiança de todos, e então relatar periodicamente o progresso. Quanto mais o herói pensava nisso, menos ele acreditava que o chefe de uma sociedade secreta pudesse morrer em um ataque terrorista. Ele era um dos membros mais fortes da organização enviada para espionar a academia. Tal pessoa deveria ter sobrevivido. Acontece que toda a história entre a Academia Theon e a organização secreta foi adicionada aos segredos do herói. Segundo a moça, a sociedade secreta era composta por 4 ordens: Zero, Primeira, Segunda e Terceira. Mesmo não sabendo nada sobre a Ordem Zero, ele pelo menos sabia sobre sua existência. O herói precisava descobrir quem mais a Primeira Ordem havia enviado. Se essa pessoa conhecesse Roger, então havia o risco de ele ser exposto. O principal agora era não ser pego. A melhor opção para ele seria usar Theon para se livrar das ordens secretas, porque uma organização secreta não seria capaz de se opor à academia. O herói pensou que precisava obter as informações necessárias sem que nenhum dos lados percebesse. O cara expirou e admitiu que parecia que ele tinha 2 anos difíceis pela frente. No dia seguinte, todos na turma já estavam comentando que a aula agora seria ministrada por um novo professor. Eles disseram que não tinham outra escolha porque o antigo professor havia renunciado repentinamente. A garota loira contou à amiga o que elas pareciam ter dito. Os alunos argumentaram que o novo professor tinha uma reputação brilhante. Ele escreveu muitos relatórios enquanto era oficial militar. Um dos alunos chegou a informar que esse professor era um nobre decaído. Eles disseram que então não havia necessidade de se preocupar com as molecas, e a menina queria olhos. Ela achava que eles tiravam conclusões precipitadas. Era muito estúpido. Por fim, o próprio professor entrou na sala e ficou atrás do púlpito, apresentando-se como o novo professor, cujo nome era Roger Celice. A turma inteira olhou para ele com admiração e, ao mesmo tempo, perplexidade. O herói explicou que eles ainda não tinham um cronograma definido. Então ele faria alguns anúncios antes de chegarem ao prato principal. Ele explicou que lhes ensinaria feitiços, mas a estrutura da lição seria incomum para eles. Eles estudariam não apenas a teoria, mas também desenvolveriam habilidades práticas. Ele também explicou que as aulas não serão exclusivas para alunos do segundo ano. Alunos do primeiro ano também poderão comparecer. Quando os alunos começaram a protestar, o professor os interrompeu e disse que a carga horária seria a mesma para todos.
Uma das meninas levantou a mão e perguntou por que ele decidiu combinar os cursos. O herói pensou já ter visto essa garota em algum lugar antes e explicou que considerava seu dever como professor permitir que todos tirassem algo útil de suas aulas. A menina ainda não entendeu o que ele quis dizer e pediu que ele explicasse novamente. Ele disse que eles não deveriam esperar novas notas boas só porque ele era um novo professor. Ele esperava que depois dessas palavras eles não fossem mais às suas aulas. Mesmo que o herói estivesse bem preparado, ainda seria mais fácil para ele ensinar o menor número possível de alunos. O orgulho dos alunos do segundo ano ficará ferido se eles se permitirem frequentar as aulas em igualdade de condições com os alunos do primeiro ano. Os alunos perceberam que ele os pressionava com sua energia e que seu trabalho como oficial aparentemente tinha tido um efeito sobre ele. O herói anunciou para toda a turma que, se ninguém tivesse perguntas, ele declararia aberto o início do semestre. Um pouco mais tarde, o herói caminhou pelos corredores e pensou que os alunos não tinham nenhuma pergunta. Ele pensou que eles pelo menos iriam querer esclarecer alguma coisa ou descobrir algo sobre ele. Melhor para ele, mas as respostas que ele havia preparado com antecedência nunca foram necessárias. Quando o herói se aproximou da sala de aula, ele viu que uma multidão de alunos já havia se reunido, cumprimentando-o em duas fileiras. De repente, uma garota de cabelo rosa também apareceu no horizonte. Ela se apresentou como Celina, ela também estava trabalhando aqui pelo primeiro dia. Ela se aproximou dele e perguntou se ele já tinha almoçado. No final, eles foram juntos para a sala de jantar. Havia outros professores lá, um deles se apresentou como Brian, ele ensinava como invocar golems, e o segundo se apresentou como Matilda. Ela era responsável pelos feitiços e alucinações. Nosso herói se apresentou como Roger e disse que ensina a teoria e a prática de feitiços. Apenas um de todos os professores lançou-lhe um olhar desconfiado. Matilda sussurrou para o herói que este era o professor Chris Bennymore. Ele foi o primeiro deles a se juntar à academia e era um nobre. O herói percebeu que, além dele, entre os novos professores havia um nobre e três de origem comum. Apesar de seus diferentes status, eles eram os melhores em suas áreas. Em outras palavras, havia uma grande probabilidade de que ainda houvesse um membro da primeira ordem entre eles. Chris Bennymore disse que não poderia mais estar lá, embora estivesse interessado em ver os novos professores. Mas eles, em sua opinião, eram uma espécie de plebeus e nobres decaídos. Ele se virou para o nosso herói e disse para ele não agir como se fosse alguém importante demais. Matilda fez uma cara de insatisfação. Ela entendeu que o status dele não lhe dava o direito de menosprezá-las. Agora o herói tinha que estar feliz por ter companhia no jantar. Algum tempo depois, surgiu a informação de que eles tinham ouvido falar de um novo professor chamado Roger Telici. Dizia-se que ele era o mais jovem mago de quarta patente e também trabalhava como oficial militar. Ninguém sabia se era verdade ou não. A garota não podia deixar a primeira lição do Senhor, primeira ordem, cair por terra. Ela decidiu garantir que o maior número possível de alunos fosse até ele. Neste dia, o herói teve sua primeira palestra. Ele pensou em quantos alunos decidiram ficar com ele. Afinal, ele os avisou especificamente que suas aulas seriam difíceis e, muito provavelmente, eles não compareceriam. E se isso acontecer, será somente porque as outras turmas estarão lotadas. Mas assim que o professor olhou para dentro da sala de aula, ele ficou desagradavelmente surpreso. Ele não entendia por que havia tantos alunos em sua turma. Todas as 80 vagas estavam ocupadas. E havia ainda mais alunos do primeiro ano do que do segundo ano. Aparentemente, eles não tinham medo algum de assistir às aulas com alunos do segundo ano. Ele entendeu que isso era algum tipo de armação do seu colega. Aparentemente, ele simplesmente subestimou os alunos, porque os melhores dos melhores de todo o continente estudam na Academia Tion. Parece que ele trouxe à tona o espírito competitivo neles. Um dos alunos perguntou se o professor iria ensinar todos os 4 perfis de treinamento. O herói explicou que, a partir daquele dia, ele deduziria pontos daqueles que interrompessem o curso da aula ou questionassem sua autoridade. Ele disse que os prepararia para 4 perfis de treinamento: liberação, magia elemental, telecinese e fortificação. A menina achava que normalmente eles ensinavam no máximo 2 alunos, mas esse novo professor queria 4 e, na minha opinião, estava colocando a meta muito alta. O herói bateu no quadro e mostrou aos alunos a magia de fogo de terceiro nível, chama trêmula.
Ele explicou que esta é uma técnica de sinergia de 7 componentes. Era 3 vezes mais rápido que os métodos modernos de realizar esse feitiço. Nesse momento, os alunos estavam discutindo como poderiam acelerar o processo de lançar um feitiço. Flora compartilhou com a amiga que não achava que isso fosse possível, já que a professora havia usado a estrutura básica do feitiço. Havia pergaminhos para armazenar feitiços, bem como distorção de memória, mas ambos os métodos tinham seus limites. Flora pensou que se o professor usasse um desses métodos, ela ficaria muito decepcionada com ele. Os alunos tinham muitas perguntas, eles levantaram as mãos, tentando falar. O herói explicou que se você retrabalhar uma técnica pronta, ela será um feitiço completamente diferente. Ele queria ensiná-los a acelerar o processo de criação de um feitiço, mantendo a técnica em sua forma original. Por fim, a própria Flora levantou a mão e disse que era impossível. O professor voltou sua atenção para ela e explicou que não havia permitido que ela dissesse nada, apenas fizesse perguntas, mas decidiu ouvi-la mesmo assim. Ela explicou a ele que, para acelerar o processo de criação de um feitiço, é preciso treinar constantemente e se tornar um mestre nesse assunto. Ela não acreditou nele, e o herói disse que gênios poderiam aprender isso, mas eles simplesmente não tentaram antes. O professor disse que a magia parou de se desenvolver porque estava focada na história e nos costumes. Ele não estava tentando dizer que a ciência estava um passo à frente. Ele só queria dizer que a magia tinha espaço para crescer. O herói explicou que se ninguém tivesse tentado melhorá-lo, então ele seria o primeiro. O aluno não entendia como ele podia estar tão orgulhoso de si mesmo a ponto de perder toda a vergonha. O herói sabia que seria difícil explicar em palavras e perguntou a Flora se ela sabia quanto tempo levava em média para criar uma chama bruxuleante. Flora respondeu que tudo dependia das habilidades do mágico. A heroína explicou que acredita que não é necessário depender da patente. A menina disse que, se tomarmos os alunos como exemplo, levaria pelo menos 5 segundos para criar um feitiço. Então o herói pediu que ela fosse até o quadro e mostrasse a todos exemplos de sua rápida criação mágica. Flora foi até o tabuleiro e criou um escudo mágico com um único golpe. Todos os alunos ficaram surpresos com a rapidez com que ela conseguiu fazer isso. A heroína cronometrou e conseguiu terminar em quase 5 segundos. Era difícil para ele acreditar que ela era uma aluna do segundo ano. Ele disse que foi uma performance perfeita, mas ainda muito lenta, Flora ficou surpresa com isso. Ele explicou que o melhor tempo para um mago de terceira categoria era de 4 segundos, e ela era um pouco curta. O herói explicou que 4 segundos também não eram rápido o suficiente. E os alunos ficaram surpresos com o quão rápido ele próprio conseguia ser. O herói, por sua vez, acenou com sua varinha e num piscar de olhos criou um escudo mágico. Todos na turma não conseguiam acreditar que o feitiço dele durou apenas 1 segundo, ou até menos. Flora ficou chocada. Ela percebeu que aquela não era a técnica da chama trêmula. Ele mudou completamente sua estrutura. O herói mostrou um cronômetro e disse que levou apenas meio segundo para criar a chama bruxuleante. Ele explicou que o feitiço poderia parecer estranho, já que ele usou uma técnica diferente na primeira vez, mas mesmo assim, o feitiço em si permaneceu o mesmo. Em outras palavras, ele usou uma técnica para criar outra. O professor explicou que era preciso criar uma espécie de programa, como se o corpo dos mágicos fosse um equipamento para castrar poder mágico com dados. Flora nunca tinha ouvido falar de magia como a do código-fonte, e não entendia mais que tipo de pessoa estava parada na sua frente. O herói olhou para Flora e disse que ela tinha agido de forma desnecessariamente rude com ele. Então ele estava deduzindo 10 pontos dela. Sua amiga de cabelos brancos ficou chocada e assustada, pois era a primeira vez que sua amiga era multada. Assim que a garota se virou, o herói disse que ela mostrou a técnica perfeita de criar uma chama trêmula. Então ele devolve 10 pontos para ela. Quando o professor estava prestes a sair após a aula, ele disse que selecionaria alunos que o ouviriam atentamente e lhes ensinariam o código-fonte. Um dos rapazes da turma pensou ter ouvido aqueles alunos dizendo todo tipo de coisas estúpidas sobre o professor. Mas ele estava errado. Um dos alunos riu maldosamente e disse o quão superficiais eles eram. Ele disse que não havia lugar para plebeus ali. E o sujeito de óculos só agora percebeu que estavam falando com ele. O loiro estava claramente irritado. Ele não entendia como o sujeito ousava menosprezar o filho mais velho do Barão Félio. De repente, outro jovem interveio na conversa e perguntou se sua propriedade ficava ou não na fronteira distante do Império.
O loiro ficou tão irritado que acendeu sua varinha mágica, pois não queria tolerar os insultos do nobre. O jovem se aproximou do loiro e disse que se quisesse perder sua vaga na escola de Theon, ele usaria magia e voaria para fora dali. Ele explicou que antes de levantar a voz, era melhor primeiro olhar ao redor, porque agora eles tinham observadores. Quando o homem de cabelos brancos saiu, o garoto de óculos agradeceu ao parceiro pela ajuda e se apresentou como Aidan. O sujeito que o defendeu se apresentou como Léo. Ele estava simplesmente furioso por estar se gabando de seu status. Quando o zagueiro estava prestes a sair, o cara de óculos disse que correria com ele. Léo explicou a Aidan que ele precisava descobrir como as coisas eram construídas em Theon, especialmente em relação aos alunos do segundo ano, entre os quais estavam aqueles que tinham uma posição forte na sociedade. Primeiro havia Flora Lumos, uma aluna do segundo ano. Ele ouviu que ela não era um presente e aconselhou que não se aproximasse dela. Em segundo lugar, havia uma nativa de uma família nobre do Império Exilion, a terceira princesa Elendil van Exilion. O sujeito disse que plebeus como eles teriam problemas se fizessem algo que ofendesse a realeza. E em terceiro lugar, havia um aluno que liderava a companhia mais famosa do segundo ano, composta pelos nobres Freiden Volburg. Léo não conseguia dizer se Aidan era corajoso ou estúpido. Ele explicou que contaria a ele sobre mais alguns estudantes ao longo do caminho, e Aidan o convidou para almoçar com ele. O herói sabia que o tempo neste mundo correspondia ao século XIX na Terra. Mesmo se levarmos em conta a presença do poder mágico, a ciência aqui não havia avançado tão bem quanto no século XXI em seu mundo. Então ele criou o código-fonte combinando magia e ciência, embora não achasse que isso os surpreenderia tanto. Quando seu professor viu esse desenvolvimento, ele foi breve. Então esperava algo semelhante dos alunos. O herói entendeu que não poderia ensinar-lhes apenas o código-fonte. Ele precisava preparar mais feitiços para não ser descoberto. Assim que entrou no escritório, viu o reitor, que o cumprimentou. Ela explicou que cada professor da academia tem um espaço pessoal que pode usar conforme sua vontade. Eles se acomodaram nos sofás e o herói perguntou o que poderia ter trazido a mulher até ali. Ele admitiu que estava simplesmente interessado no motivo da visita dela. E, para ser honesto, ela o confundiu com sua aparência. A reitora explicou que queria apenas verificar como estava o novo professor. O herói baixou os olhos e, ao encontrar o olhar do reitor, sentiu um formigamento no corpo, e era muito estranho. A garota admitiu que ele estava muito calmo e achou que ele ficaria surpreso, mas ele se desculpou e disse que sua porção de surpresa para hoje já estava cheia. Ele não entendia o que o reitor estava fazendo em seu escritório, e encontrar um fantasma à noite não seria algo tão inesperado. O reitor explicou que para os outros professores, sua aparição foi inesperada, e ele foi o último que ela visitou. O herói percebeu que ela não tinha vindo somente até ele, mas não entendia por que ela o havia deixado por último. Talvez ela soubesse de alguma coisa. Não importa o quão bem a organização se esconda, detalhes suspeitos não passarão despercebidos pelo reitor da academia. Talvez ela até suspeitasse de alguma coisa. Mas era injusto. Mesmo que o herói liderasse uma organização secreta, ele não trabalhava para eles. A reitora explicou que concordava com seus métodos de ensino, porque havia alguns caras muito fortes entre os recém-chegados. Ela explicou alegremente que tinha grandes esperanças no professor Roger. A menina se levantou e o parabenizou pela condução bem-sucedida da primeira aula. Ela não iria mais se preocupar com ele, porque os alunos tinham uma boa impressão. Quando a reitora saiu do escritório, ela foi imediatamente recebida por um homem de cabelos grisalhos que perguntou como tudo tinha corrido. Ela lhe disse que normalmente ficava de olho naqueles que eram mais suspeitos, mas que não podia dizer nada com certeza sobre o professor Roger. O homem supôs que se o reitor tivesse assumido o assunto, tudo estaria resolvido em breve. Ela não conseguia nem imaginar que ele não iria nem estremecer quando encontrasse seu olhar encantador duas vezes. O reitor pensou que o fato de o professor não ter reagido significava que ele estava se segurando por força de vontade. E aquele atentado terrorista no trem, sabendo que havia algum grupo secreto operando em Tion, ela tinha que estar atenta até aos detalhes mais insignificantes. E se esse incidente fosse apenas um estratagema e o estranho aproveitasse o caos para tomar o lugar do verdadeiro Roger? Ela perguntou a Wilford o que ele achava, e ele sugeriu que não sabia realmente como ou o que tinha acontecido, mas tinha certeza de que o herói era um jovem incomum.
A reitora explicou que não tinha certeza se as palavras de Roger eram confiáveis. Então, ela iria observá-lo um pouco mais. O herói sentou-se ali insatisfeito neste momento. Ele não gostava de encontros tão pessoais. Ela estava claramente interrogando-o. Ele colocou a mão na testa e percebeu que não tinha feito nada de que ela pudesse acusá-lo. Ele apenas continuaria fazendo suas próprias coisas. O rapaz segurou o boletim nas mãos e percebeu que a família Lumos era a família mais influente e nobre. Ele esperava que Flora não tivesse levado suas palavras a sério. Caso contrário, ele teria se metido em encrenca. O reitor também observou que tinha muitos alunos maravilhosos, desde uma aluna do primeiro ano que foi atestada pela Torre Mágica até a princesa do Império Ezelion. Ele pensou que o reitor estava falando sobre um cara de óculos praticando uma magia única. De qualquer forma, o herói precisava permanecer em guarda. A julgar pelo olhar ardente dela, ela ainda não confiava nele. Ele se lembrou que a garota no café o chamava de Primeira Ordem. Ela deve ter visto a cara de Roger quando ele entrou no trem. Ele presumiu que o verdadeiro Roger era um especialista em disfarce e infiltração. O herói não entendia como tudo terminaria se ele fosse pego, e não havia garantia de que a organização secreta o protegeria. Agora o herói tinha que continuar sendo professor e fazer tudo o que estivesse ao seu alcance, quando de repente ouviu uma batida na porta. Um dos funcionários trouxe-lhe um cronograma de rondas. Enquanto o funcionário se afastava apressadamente, Roger pensou que precisava começar a fazer suas rondas naquele dia. Nesse momento, na sala de treinamento, uma das meninas gritava que tinha todo o direito de ficar ali e que, se a outra não gostasse de alguma coisa, ela poderia ir embora. A loira não entendia como um plebeu tão grosseiro ousava ser insolente com ela. A garota de cabelos grisalhos explicou que, em Theon, todos são iguais, independentemente de status e origem. A loira disse que eles dizem isso para que ela e outras pessoas, como ela, não se sintam excluídas. Todos riram da menina. Ela entendeu que não importava o que ela dissesse, eles não a ouviriam. Então a menina se virou e decidiu ir embora. E a loira pensou que ela havia decidido ignorar suas palavras. Ela pegou sua varinha e disparou um fluxo de energia em sua direção. Os raios de energia quase alcançaram a garota de cabelos grisalhos. Mas naquele momento nosso herói interveio, impediu o ataque e explicou que o ano letivo tinha acabado de começar e eles já estavam se metendo em encrenca. Ele caminhou em direção às meninas, e a Blatinka explicou que isso era necessário para proteger a honra de sua família. O professor disse que todos os alunos de Theon são iguais, e não importava quão nobre fosse sua linhagem. Ele simplesmente não podia ignorar isso. A loira ficou furiosa e gritou que ele era um nobre insignificante e decaído. O herói virou-se ameaçadoramente e perguntou novamente o que ela tinha acabado de dizer. Ele caminhou até ela e pairou sobre ela como uma sombra de trovão. Nesse momento, a professora Celina apareceu e correu até os alunos. Roger levantou a mão, mas em vez de bater na aluna, ele colocou a mão no ombro dela, e ela ficou com medo. Ele disse que a loira havia notado corretamente que ele era um nobre decaído, mas eles estavam no mesmo tom, e ele era seu professor. O herói disse que eles considerariam que ela havia falado errado e ele a deixaria ir dessa vez. Mas é claro, ela teria que receber uma penalidade disciplinar por comportamento rude. Ele se virou para a aluna, Renée, e perguntou se ela estava machucada, mas a menina estava bem. A menina de cabelos grisalhos não conseguia acreditar que o professor sabia seu nome e que ele se lembrava que ela frequentava suas aulas. Mas ela era uma plebeia comum, não diferente dos outros estudantes. Ela se lembrou dele dizendo que todos eram iguais nesse aspecto, e essas palavras aqueceram sua alma. Agora a menina sentia que podia confiar no professor e seguir seu exemplo. Ela iria estudar ainda melhor. Nesse momento, o herói já estava sentado em um banco no pátio. Estava com dor de cabeça e não entendia o que fazer sem esses comprimidos. Ele não sabia por que toda essa confusão estava acontecendo agora. Ele quase mostrou seu lado fraco. Os sintomas apareceram assim que ele entrou no primeiro campo de treinamento, quando ele ainda conseguia se controlar. Mas quando ele se sentiu pior, ele estava prestes a sair quando a garota começou a gritar cada vez mais alto. O herói esperava ter se saído bem, mas seu rosto devia estar uma bagunça completa. Ele percebeu que só lhe restava uma última garrafa, e que poderia aguentar por cerca de 5 dias. Mas muito provavelmente ele terá que usar magia e também ir à farmácia com uma receita. Ele sabia que precisava entrar em contato com aquele cara o mais rápido possível. No dia seguinte, os professores estavam discutindo como os alunos disseram ter visto um lobisomem na cidade na noite anterior.
A professora Selena explicou que, claro, poderia ter sido outra coisa, mas provavelmente era um lobisomem. Ela contou isso a ele para que ele não pensasse que ela estava procurando especificamente informações sobre o lado sobrenatural da academia. Matilda disse que ouviu dizer que ele demonstrou uma técnica incomum na primeira aula. Selena admitiu que não conseguia acreditar que tal feitiço existisse. Matilda admitiu que o problema era que todos queriam saber o segredo de sua magia. O herói entendeu que se baixasse a guarda, facilmente levaria uma facada nas costas, mas, por enquanto, a torre mágica não o contatou. Os outros professores já estavam olhando fixamente para ele. Um pouco mais tarde, já tarde, ele já estava andando pela área e pensando se valia a pena procurar um lobisomem na área. O herói não percebeu que uma fera apareceu atrás dele e avançou direto em sua direção. Mas o herói desviou e o lobisomem passou voando. O herói admitiu que estava se perguntando onde estava e que estava esperando para realizar tal façanha. O lobisomem disse que tanto tempo havia passado e que ele não conseguia nem fingir estar surpreso. A fera disse que ele e o ancião não se viam há muito tempo. O lobisomem era Hans, um velho conhecido do nosso herói. Hans disse que um cachorro que estava sentado no colo de uma mulher correu para ele, e o herói riu. Hans era humano, mas tinha uma peculiaridade. Assim que um animal o morde, ele imediatamente assume o gene dele e se transforma naquele animal. Roger explicou que havia trazido o antídoto que o menino havia pedido. Quando o menino não era mais um cachorro, ele admitiu que ficou surpreso com a forma como o menino conseguiu mudar sua personalidade e por que eles estavam se encontrando em Leathervelk e não na capital. Ele admitiu que o herói era simplesmente incrível, porque se estivesse em seu lugar, ele imediatamente se entregaria. Hans disse que alguns caras tinham chegado recentemente ao submundo e estavam sendo perseguidos pela Ordem. O herói perguntou a Hans qual era o nome da empresa deles. O cara disse que precisava se preparar. Hans também lhe trouxe a mala que o herói pediu e a entregou ao rapaz. Esta mala continha os comprimidos que nosso herói tanto precisava. O herói não entendeu por que ele e Hans não se encontraram imediatamente e pediu que ele esperasse 2 dias. Hans não entendia o que ele estava falando. Roger explicou que ouviu um boato anteontem sobre a aparição de um lobisomem, mas Hans disse que não era ele. Naquele momento, os rapazes ouviram um uivo, e um lobisomem de verdade apareceu em um dos prédios. Eles perceberam que o lobisomem realmente existe. Hans explicou que parecia não tê-los notado e que eles precisavam sair dali o mais rápido possível, mas o herói disse que o lobisomem os notaria assim que se movessem. Entretanto, eles notaram uma espécie de boletim escolar em uma corrente pendurada no pescoço do lobisomem. O herói explicou a Hans que ele definitivamente tinha que verificar. Afinal, algo estava brilhando em seu pescoço. Eles devem ter pendurado essa coisa nele de propósito. O herói carregou suas pistolas, e Hans admitiu que fazia muito tempo que não o via atirar. A última vez foi quando estava caçando os Creptids. Ele tinha uma personalidade completamente diferente naquela época, e seu nome era Van Helsing. O lobisomem percebeu a aproximação do herói e mostrou todos os dentes. O herói não pareceu se incomodar nem um pouco com isso. Tudo o que ele conseguia pensar era que havia algo bloqueando seu pescoço, e ele tinha muitas perguntas. Mas ele só conseguiria respostas agarrando esse monstro, então ele desviou de tudo assim. O herói criou uma armadilha sobre a cabeça do lobisomem com magia e uivou de indignação. Hans, que estava observando isso, não entendeu por que o lobisomem de repente começou a se comportar daquele jeito. Roger explicou que havia direcionado a ele um sinal ultrassônico que era inaudível ao ouvido humano. Ele percebeu que não precisaria da cara-bala de prata e preparou uma seringa. De repente, vozes foram ouvidas do lado. O herói não entendia por que a polícia decidiu aparecer naquele momento. Nesse momento, o lobisomem aproveitou a situação e pulou no telhado para escapar. O cara não perdeu tempo e pulou atrás do animal. A polícia chegou ao local e viu que havia alguém no telhado. Então decidiu deter qualquer pessoa que despertasse suspeita. Nesse momento, o herói pulou no teto do trem com o lobisomem. Inicialmente, o cara só planejava apaziguar a fera, mas não teve escolha e pegou shurikens. O lobisomem correu direto para ele. No segundo seguinte, o herói lançou shurikens de suas mãos em direção à fera. O lobisomem se esquivou, e o herói admitiu que queria acabar com ele com um só golpe. Ele lançou um poderoso fluxo de energia direto no peito da fera. Mas o lobisomem desviou novamente, e dessa vez, Roger correu direto em sua direção. Ele pulou e caiu bem na frente da fera.
O herói balançou sua espada e, no momento seguinte, a cabeça do lobisomem voou de seus ombros. Nesse momento, Hans pensou que quase tinha sido pego pela polícia e não entendia onde o herói estava. Naquele momento, a cabeça ensanguentada do monstro voou direto para seus pés e o cara gritou de horror. Ele pediu a Roger que o avisasse na próxima vez. O herói explicou que havia aprendido o que queria, então não precisaria mais do lobisomem. Acontece que não era um criptídeo real. Alguém o criou artificialmente. Eles tiveram que se estabelecer em algum lugar. Em Leathervelk era muito melhor do que na capital. Hans não entendia como o cara queria ficar em um lugar onde uma organização secreta operava e experimentos malucos eram realizados. Roger explicou que suas opções eram limitadas porque ele ainda estava sendo vigiado. Hans entendeu perfeitamente o que o herói queria dizer. Foi inesperado para o herói encontrar um lobisomem nesta época. O pingente nele indicava que ele era um espécime experimental. O herói esperava que depois de lidar com o lobisomem, ele não teria mais problemas. Foram 10 vítimas no total. A identidade do autor do crime ainda não foi revelada, mas testemunhas afirmaram ter visto um animal terrível com pelos pretos. Segundo a polícia, ele é simplesmente um assassino louco, que eles logo encontrarão e prenderão. O herói pensou que isso não poderia ter acontecido no domingo. Afinal, ele se livrou do corpo do lobisomem no sábado. Será que ainda existem lobisomens? No dia seguinte, todo mundo já estava falando sobre Roger Silice. Alguém ouviu falar que ele inventou um feitiço incrível. Selena perguntou ao herói se ele já tinha ouvido a notícia sobre como 2 alunos do primeiro ano foram atacados na noite passada. Felizmente, eles sobreviveram, mas ainda assim sofreram ferimentos graves, como se tivessem sido causados pelas garras de um animal. Ao acordar, os alunos responderam que era uma fera terrível. A menina achou que os rumores que surgiram na semana passada eram verdadeiros, de que também havia uma vítima em Leatherville. Uma das professoras explicou que a reitora havia chegado e pedido para todos ficarem quietos. Era a professora de farmacologia, senhora Marisa, que lecionava na academia havia 20 anos. A reitora entrou no salão e anunciou que havia convocado todos para uma reunião urgente para anunciar que um criminoso havia aparecido na Academia Theon. Ontem à noite, 2 estudantes ficaram gravemente feridos. E, embora não se saiba quem é o responsável, há testemunhas que afirmam que foi um lobisomem. Um dos homens virou-se para o reitor e disse que isso não podia ser. Era o professor Hugo Borutak. Ele não sabia de onde o lobisomem veio. Não fazia sentido acreditar na história idiota dos alunos sobre os fantasmas de Theon. O reitor explicou que, na verdade, eles tiveram 2 vítimas. Hugo disse que a ouviu perfeitamente bem. E por isso não acreditava que um lobisomem estivesse por trás de tudo isso, já que ambas as vítimas eram de famílias nobres. Ele gritou que poderia ser um dos alunos de Theon, ou seja, plebeus. O reitor fez uma careta. Ela não entendeu nada do que o professor estava dizendo. Ele insistiu e reformulou a frase, perguntando se ela achava que aquilo era obra de plebeus. O herói pensou que a Aurora Negra estaria em desvantagem, mas aparentemente ele estava errado. Para incitar o povo à revolta num momento em que precisava se unir, era assim que funcionava a melhor academia do continente. O herói pegou um inseto irritante que estava correndo ao redor do castelo. O inseto em si acabou sendo um bilhete informando que 3 cobaias haviam escapado, e se não pudessem ser capturadas vivas, deveriam ser eliminadas imediatamente. Achas. O herói percebeu que esse era um plano insidioso de alguém, mas não entendia por que lhe eram impostos todos esses testes. A professora Selena perguntou a Roger se ele estava bem. Ele pensou que toda essa situação estava diretamente relacionada ao amanhecer negro. Aparentemente, eles também não esperavam que algo assim acontecesse. Ele sabia que não podia ficar sentado sem fazer nada. Ele tinha que chegar aos assuntos antes de Theon. Nesse momento, o reitor explicou ao professor que ele tinha todo o direito de expressar sua opinião, mas antes de tudo precisava se concentrar no trabalho. O reitor explicou-lhe que tinham aumentado a segurança e pediu-lhe que avisasse os alunos para não saírem dos quartos tarde da noite. Ela decidiu encerrar por aqui e desejou a todos um bom trabalho. Quando o professor já estava caminhando pelo jardim, percebeu que alguém o observava e pediu para a menina sair de trás da árvore. Acontece que era a mesma garota do café que estava escondida todo esse tempo. O herói não entendeu como essa garota o chamou de primeira ordem no primeiro encontro. E agora ela finge ser uma aluna. Eles foram até um café, e a garota se apresentou como Sedina.
O herói explicou que achava que ela estava usando seu pseudônimo para esconder sua identidade. O sujeito lançou os feitiços especificamente para que ninguém fora do círculo mágico pudesse ouvi-los. Ele pediu para a menina não chamá-lo mais de Primeira Ordem, pois isso poderia atingir os professores de outras pessoas. A menina disse que seus grupos de filhas estão por trás dos eventos recentes relacionados ao lobisomem, que estão conduzindo experimentos nos Cryptids usando magia negra e os ensinamentos de Shamsus. Ela explicou que a escola de Shamsus era um grupo de cientistas que haviam sido expulsos da sociedade por conduzirem experimentos proibidos. A menina pediu desculpas por falar demais, mas o herói pediu que ela continuasse. Ela sabia que a escola de Shamsus era a responsável, mas ouviu que ele havia sido solicitado a lidar com isso, então ela estava ali. O herói disse que não imaginava que tudo acabaria dessa maneira. Ele explicou que a situação estava fora de controle, então eles tinham que resolvê-la o mais rápido possível. 3 objetos tinham que ser eliminados. O herói não entendia como a garota o contatava, mantendo-se escondida e sem despertar suspeitas em ninguém. Ele se perguntou por que uma garota tão talentosa ainda era membro da Terceira Ordem. E se ela simplesmente não tivesse escolha? Talvez ela fosse de uma família nobre. Era improvável que a organização antissocial tratasse bem os nobres. Ela provavelmente estava desempenhando o papel de uma marionete usada pelo flasher da organização. Ele havia percebido recentemente o quão precário Taon era. E agora sabia que o equilíbrio da Aurora Negra também estava rompido. Ele agradeceu a garota por entrar em contato com ele e disse que se veriam novamente se houvesse uma oportunidade. Ele também disse que a capacidade dela de explicar melhorou muito e que ele ficou feliz em ouvir, esperando que nosso próximo encontro fosse igualmente bem-sucedido. A menina permaneceu sentada sozinha à mesa e agradeceu ao professor. Flora observava tudo isso de fora. Ela não entendia por que o professor usou o feitiço e sobre o que eles poderiam estar falando. Flora tinha certeza de que se tratava de um feitiço de bloqueio de som, mas o traço mágico era imperceptível aos receptores de pessoas comuns. No entanto, ela ainda não entendia o que os dois estavam falando. O professor que estava apresentando a aula naquele momento disse que ela havia terminado e que eles não tinham permissão para sair do campus à noite ou no início da noite. Nesse momento, os alunos estavam discutindo o fato de que, se fossem pegos, perderiam pontos por andar à noite. Léo perguntou a Aidan o que ele achava, e ele respondeu que achava melhor ficar longe e não arriscar os pontos. Léo exalou. Ele sabia que Aiden responderia daquele jeito. De repente, uma garota se aproximou deles e bateu as palmas das mãos na mesa. Era Tracy. O cara lhe desejou bom dia, mas ela não entendia como a manhã poderia ser boa. Léo explicou que era hora de ela aceitar sua perda e se acalmar. A garota disse que dessa vez ela não iria se conter e ofereceu a Aidan para lutar novamente de verdade. Aidan explicou que tinha aulas durante o dia e que eles tinham que ficar em seus quartos à noite para evitar encontrar um lobisomem. A menina insistiu e sugeriu que jogassem em duplas, e quem pegasse o lobisomem primeiro venceria. Aidan gostaria de discordar, mas Léo já havia aceitado o desafio muito antes. Quando a menina foi embora, Léo explicou que os professores cuidariam do lobisomem antes deles de qualquer maneira. Ele disse que ela não era estúpida o suficiente para ir atrás dele sozinha, e Aiden disse que tudo era possível. Eles caminharam até o parapeito da janela e olharam pela janela. A menina tinha acabado de virar a esquina. Eles ficaram chocados quando ela decidiu caçar um lobisomem. O herói já estava andando pelas ruas à noite e pensou que claramente estava em grande demanda naquele dia. Recentemente, o grande professor Hugo pediu que ele cuidasse dos nobres estudantes em troca da restauração da reputação de sua família. A conversa com o nobre caído claramente o deixou desconfortável. Ele acreditava que manter boas relações com o reitor lhe traria algum benefício. Mas o herói recusou. Ele acreditava que na Academia de Theon não havia divisão entre nobres e plebeus, e nada mudaria sua opinião. Ele se virou e estava prestes a sair, mas o professor Hugo o impediu. O herói pensou que seria exposto se fizesse algo que definitivamente não precisava. E, além disso, não queria irritar o reitor. De repente, ele notou 3 estudantes escondidos atrás dos arbustos. Ele os mandou de volta para o dormitório e acabou contando 20 alunos que haviam quebrado as regras. Ele entendeu que, nesse ritmo, a situação poderia piorar ainda mais, e ele tinha que fazer de tudo para evitar que isso acontecesse. Enquanto isso, o herói chegou à estação de tratamento de águas residuais
nas proximidades da academia. Sedina lhe disse que os lobisomens entraram pelos esgotos, sendo este o único esgoto em Leathervelk por onde eles conseguiram passar. Ele ligou a lanterna e notou pegadas de lobisomem no chão. Havia um lobisomem grande e um menor. As pegadas estavam indo naquela direção. Ele esperava que elas não se quebrassem no meio do caminho. Ele deu um passo atrás dessas pegadas, além do portão quebrado. O grande lobisomem caminhou em direção à academia e provavelmente foi caçar. O herói pensou que naquele momento ele era o mais perigoso, e não ficaria surpreso se naquele momento estivesse rastreando outra vítima. De repente, um grito foi ouvido, e o professor decidiu correr em direção ao som da voz. Ele viu como o lobisomem atacou duas garotas. O herói entendeu que não seria capaz de correr tão rápido. Ele sacou sua varinha e enviou um enorme fluxo de energia direto para o lobisomem. O lobisomem voou para longe e as meninas chamaram o professor Roger. Eram René e a princesa. Ambos receberam 5 penalidades. Quando o professor estava prestes a sair, a princesa o chamou e disse que ele tinha que se certificar de que eles estavam bem porque ela queria ajudar René. O herói explicou que ela havia se esquecido de pensar em sua própria segurança e agora estava o contradizendo. Naquele momento, a voz de René foi ouvida, pedindo para não punir a princesa, pois ela mesma acidentalmente adormeceu enquanto estudava. O professor agradeceu a dedicação de René, mas ela deveria ter entendido a gravidade da situação. Ele pediu à princesa que acompanhasse a menina até o dormitório e não lhe deu pontos de penalidade. Enquanto conversavam, o lobisomem fugiu e o herói correu atrás dele, ordenando que as meninas encontrassem um lugar seguro. Algum tempo depois, o lobisomem já havia corrido até uma das torres do castelo e subido nela. O herói exibiu magia de levitação e correu atrás do lobisomem pelos telhados. Ele lutou com todas as suas forças contra o lobisomem, mas não era menos forte do que ele. A princesa ficou surpresa. Ela percebeu como era uma batalha de verdade. Naquele momento, o herói disparou um jato de energia direto no peito do lobisomem. O animal perdeu o equilíbrio e caiu do telhado. O cara se sentia cansado e não deveria ter usado tanto poder mágico de uma vez. Mas ele não podia usar magia enquanto lutava na frente dos alunos. Ele precisava acabar com o lobisomem o mais rápido possível e encontrar o segundo. Mas o lobisomem não estava morto, ele ainda estava se movendo. No momento seguinte, ele pegou um pedaço de azulejo e jogou direto no herói. O cara percebeu que podia usar objetos estranhos em combate. Este lobisomem era muito inteligente. Ele foi criado baseado em um lobo. Então, ele só conseguia determinar a força do inimigo. Nesse momento, os meninos já estavam procurando por Tracy e chamando por ela na floresta. Léo disse que provavelmente era hora de eles voltarem, já que ainda não conseguiram encontrá-la. Aidan disse que eles não tinham como ter certeza, pois não deveriam ter concordado com a aposta em primeiro lugar. De repente, de algum lugar atrás dos arbustos, eles ouviram um grito agudo. Os meninos perceberam que era a voz de Tracy e correram para os arbustos batendo a testa nela. Então os três ouviram um som e Tracy disse para eles segui-la. Assim que olharam atrás dos arbustos, eles viram um lobisomem escondido nos arbustos. Era muito pequeno e Tracy explicou que tinha ganhado. Mas Léo contestou e disse que ela simplesmente o tinha encontrado. Aidan parou Tracy, que estava prestes a correr em direção ao lobisomem. Ele disse que estava ferido e não conseguia se mover, então encontrou um lugar isolado. Os meninos notaram algo em seu pescoço e estavam tão absortos na conversa que não perceberam como um lobisomem se aproximou deles por trás. Antes que os meninos tivessem tempo de fugir, o lobisomem empurrou Léo para o lado. Tracy sacou sua varinha mágica, ela entendeu que precisava se acalmar e talvez então pudesse derrotá-lo. Mas o lobisomem era muito rápido. Ele correu em direção a Tracy, mas Aidan conseguiu protegê-la e correu para o lado com ela. Ela não entendia por que ele a protegia, e Aidan disse que não podia ficar parado enquanto seu amigo estava em perigo. Ele disse aos amigos para não se preocuparem, pois achava que o animal estava apenas protegendo seu filhote. Aidan deu um passo à frente e pensou que o motivo de sua raiva era o medo pelo filhote. Léo disse que ele poderia mostrar sua verdadeira natureza a qualquer momento. O cara ainda correu atrás do lobisomem sem medo e disse que não lhe queria mal. Ele mostrou uma poção que poderia aliviar o sofrimento do seu bebê. Antes que o lobisomem pudesse estender a mão e pegar a poção, um raio de luz o atingiu. Acontece que era um professor que não entendia por que eles ainda estavam ali e não no dormitório. Ele ordenou que eles retornassem imediatamente ao albergue e depois eles tiveram que se explicar a ele.
Mas Aidan ficou entre o professor e o lobisomem e disse para ele esperar. Ele explicou que provavelmente esse lobisomem entendia a linguagem humana. Então pediu ao professor que pensasse antes de matá-lo. O herói perguntou a Aidan se ele tinha percebido o quão estúpido ele tinha acabado de dizer algo. Mas o jovem objetou e disse que isso não era nenhuma bobagem. O herói empurrou o sujeito para o lado e ele voou para baixo. Mas antes de cair, o menino conseguiu perceber o olhar do professor. No momento seguinte, ele atirou nos lobisomens e depois disse que amanhã todos eles receberiam punição. No dia seguinte, todos os três se sentaram no escritório do reitor e pensaram em quão severa seria a punição que os aguardava. Por fim, a reitora entrou, parecendo muito feliz, e o professor a seguiu por trás. Eles pensaram que se a senhora reitora estivesse lá, eles definitivamente não conseguiriam escapar de uma simples sanção disciplinar. O professor perguntou se eles sabiam por que ele os havia chamado. E Léo disse que provavelmente era porque eles estavam enfrentando uma punição pior do que pontos por demérito. O herói explicou que estava certo e que eles deveriam entender o quão intencionais foram suas ações. O reitor tentou acalmar o professor, porque no final tudo acabou bem. O reitor perguntou a Aidan como ele, arriscando-se, ainda protegia Tracy. Ela tinha certeza de que ele percebia o quão perigosas e erradas eram suas ações. Então, cada um recebeu 10 pontos de penalidade. No entanto, ela não podia culpá-los pelas ações que decidiram tomar em uma situação tão difícil. Então ela também deu a cada um deles 20 pontos como recompensa. Ela perguntou ao professor se ele se opunha, e ele disse que não podia contradizê-la. Quando os alunos finalmente foram embora, a reitora se voltou para o herói. Ela não esperava que ele pedisse para ela ser mais gentil com eles, e ele agradeceu, esperando que eles nunca descobrissem seu pedido. Ela perguntou se ele havia notado algo estranho nos lobisomens, e o professor disse que não havia nada que se destacasse. De qualquer forma, ela estava grata pelo trabalho dele. Graças à sua dedicação, ninguém se machucou. O professor pensou um pouco e lembrou-se de que definitivamente tinha visto alguma coisa. Não era um lobisomem, mas um homem. E esses experimentos não foram realizados em animais, mas em pessoas. O herói não se arrependeu de sua escolha, pois se não tivesse feito isso, teria tido problemas. Ele também foi influenciado pelo fato de que muitas pessoas sofreram por causa deles. É por isso que o herói não tinha saída. Nesse momento, os rapazes estavam sentados em um banco perto da academia. Léo explicou que precisaria usar um curativo por alguns dias. A menina perguntou a Aidan se algo o estava incomodando, mas ele disse que estava tudo bem. Ele explicou que viu o filhote de lobisomem usando algum tipo de coleira. Essa foi uma das razões pelas quais Aidan tentou impedir o professor Roger. E se eles tivessem sido criados artificialmente? Léo disse que havia um boato de que havia personagens suspeitos escondidos em Theon. Aidan disse que não suspeitava de nada do professor, mas achou estranha a expressão em seu rosto naquela noite. O professor Roger claramente notou algo naquela noite. Tracy perguntou se ele estava escondendo algo deles, mas Aidan disse que não tinha certeza, que achava que sabia muito mais do que eles. Ele pensou que talvez tudo isso fosse apenas sua imaginação, porque a professora Theona não faria algo assim. Mas e se fosse verdade? E se o professor Roger estivesse de alguma forma conectado a todos esses rumores? Tracy explicou que o professor Roger havia contado ao reitor o que havia acontecido em detalhes, e que ele teria feito o mesmo se estivesse envolvido em algo. Ela explicou que ele tenta não demonstrar, mas na realidade ele se importa muito com seus alunos. Aidan tentou mudar de assunto e sugeriu que todos comessem alguma coisa. Eles ligaram para Tracy, e a garota ficou surpresa com o quanto eles queriam que ela fosse com eles. Aidan explicou que os amigos sempre fazem isso, comem juntos e tudo mais. O herói, nessa época, estudou o número total de pessoas desaparecidas em Leathervelk e a lista de locais de reunião públicos. Ele leu que alguém conhecia um bando de caras grandes que estavam sempre rondando uma fábrica abandonada. E era disso que eles precisavam. Seu amigo também relatou que vários trabalhadores desapareceram recentemente fora da cidade, incluindo uma família de 3 pessoas. O herói decidiu verificar esta fábrica a qualquer custo. Enquanto isso, os guardas da fábrica morriam de tédio. Eles não conseguiam entender como alguém havia permitido que os trabalhadores escapassem. Eles sabiam que a criança não tinha recebido o suficiente do medicamento e iriam aumentar a dose. Mas ela começou a gritar e chorar. Basicamente, todos que estavam lá ficaram revoltados. Um dos homens disse que ninguém estava preparado para confrontar seus pais furiosos quando viram aquilo.
É por isso que os lobisomens fizeram um alvoroço e fugiram do local. De repente, os homens ouviram um farfalhar vindo do esgoto. Eles queriam pegar suas pistolas, mas não tiveram tempo, pois suas cabeças já estavam perfuradas por raios de energia. Há algum tempo, Hans conheceu nosso herói e ficou surpreso por ele ter se arrumado e se preparado. Ele perguntou ao herói se ele iria sozinho, e ele então perguntou se ele o ajudaria. O menino perguntou quantos eram no total, e Hans respondeu que eram cerca de 40 e que estavam prestes a ir embora. Então não havia tempo a perder. Hans informou ao herói que eles estavam armados, 2 magos e 3 com equipamento de combate completo. Era possível chegar lá por uma passagem de esgoto. Por fim, ele perguntou a Hans sobre a família e quantos anos a criança tinha. Seu amigo lhe informou que a criança tinha apenas 7 anos, ainda muito pequena. O herói lutou impiedosamente e matou um após o outro. Um dos líderes explicou que eles tinham um informante, e outro perguntou se eles deveriam ter fechado e demitido as pessoas. O homem explicou que parecia não ser do departamento de segurança. Isso significava apenas uma coisa: ninguém sentiria falta dele se ele morresse. Neste momento, os bandidos tentaram atirar em nosso herói, mas não entendiam por que suas armas não funcionavam. Era tudo sobre o escudo de energia que o herói usou e quebrou suas armas. Eles perceberam que se tratava de um mágico e que balas não os ajudariam, então receberam ordens de se armar com facas. Mas o herói não se importou. Ele atirou um após o outro com balas mágicas. Um dos bandidos mandou os outros se afastarem e foi até ele vestindo uma armadura e carregando algo mágico. Ele atirou no herói, mas não adiantou, pois ele permaneceu são e salvo. O bandido pensou que era magia elemental com adição de material alquímico. Quando finalmente 20 pessoas foram eliminadas, o herói percebeu que alguém o estava observando com a ajuda de abelhas. Ele percebeu que eles estavam sendo usados como meio de observação. E poderiam realmente ser aqueles mesmos irmãos insetos de outro mundo? Ele decidiu lidar com o inseto primeiro e pisou nele, criando uma onda de choque. Um dos irmãos percebeu que o sinal vindo dos insetos havia desaparecido. Antes que isso acontecesse, ele sentiu uma vibração. As ondas sonoras eram semelhantes àquelas criadas pela magia do vento elemental. O líder pensou que se o herói realmente a tivesse capturado, eles estariam em apuros. Ele ordenou ao barão que se preparasse, pois, de acordo com sua rota, ele deveria entrar por aquela porta. Um dos irmãos pensou que aquilo era apenas mais uma brincadeira. Virou-se para o irmão, mas em vez disso, viu apenas sua cabeça voando de seus ombros. Ele não entendia como o cara conseguiu chegar ali. Não havia passado muito tempo com as quedas de energia. O vilão decidiu que precisava atacar antes que o herói o alcançasse. Mas ele não teve tempo de fazer isso, porque o herói já havia se aproximado dele por trás, tão silenciosamente e despercebido que ele não teve tempo de reagir. O vilão não entendia que tipo de mágico ele era para lutar corpo a corpo, ele era perigoso. Nesse momento, nosso herói criou um lança-chamas a partir de magia. O vilão entendeu isso imediatamente, mas não entendeu como criou isso tão rápido. O cara não perdeu tempo e imediatamente apontou o lança-chamas para o líder. Os ladrões acharam que era impossível, porque ele havia destruído seus irmãos com muita facilidade. Mas esse não foi o fim, pois membros de insetos começaram a emergir do cadáver do irmão. Uma boca com dentes se formou em sua mão, dizendo: "Dói muito." Ele disse que claramente não esperava por isso, porque seu ataque foi repentino, ele nem teve tempo de aparecer, de alguma forma ele já havia finalizado o Brino. O herói observou que a cabeça decepada não lhe causou nenhum inconveniente. O monstro explicou que seu corpo havia atingido um estado transcendental. Bem diante dos olhos do herói, ele se transformou em uma enorme centopeia. Essa centopeia começou a atacar todo mundo indiscriminadamente, inclusive seu próprio povo. O herói presumiu que não se importava nem um pouco se seus subordinados sofriam. Ele avançou em direção ao herói e tentou acertá-lo, mas ele se esquivou. Ele criou energia de fogo e a direcionou diretamente para o inseto. O herói não entendia como, com tamanha massa corporal, o monstro conseguia desviar de seus ataques. Como ele poderia resistir a um golpe tão poderoso de poder mágico? O vilão admitiu que, para fritá-lo, seria necessário usar pelo menos uma magia de quarto nível. Ele estava prestes a capturar o herói, mas ele de repente desapareceu em algum lugar. O herói apareceu de repente atrás dele, e a centopeia admitiu que seus movimentos rápidos o lembravam de um inseto alado. O herói pensou que a arma e a magia de terceiro nível eram impotentes contra ele, e também não havia esperança de usar uma magia de quarto nível.
O cara não achou que precisaria usar essa energia em particular, mas o monstro não lhe deixou escolha. Nesse momento, Hans ficou parado esperando nosso herói. Ele pensou que a essa altura o cara já deveria ter terminado. Naquele momento, houve uma explosão, e o fogo tomou conta de todo o prédio. O herói se aproximou de Hans com uma mala e disse que havia cuidado de todos os sujeitos do teste. O herói confirmou que todas as suas suposições estavam confirmadas e tudo o que lhe restava fazer era salvar os pobres do seu sofrimento. Ele mostrou a Hans uma droga que transformava pessoas em lobisomens. Havia tanta crueldade neste mundo, e quem imaginaria que um experimento em tão grande escala com pessoas existiria? Nesse momento, um dos nobres estava xingando e jogando pratos em suas criadas. Ele os chamou de tolos que não mereciam um centavo. O velho ficou bravo porque tinha investido tanto dinheiro naquele negócio que eles nem sequer sonhavam em fazer. E eles nem conseguiam acompanhar os sujeitos experimentais. Ele deverá receber em breve os resultados do estudo e então poderá prosseguir para a próxima etapa. Além de lhe dar a aparência de anos anteriores, a droga supostamente o tornaria mais forte e perfeito. De repente, o velho foi chamado pelo nosso herói, que estava na sacada. O velho não teve tempo de perguntar quem ele era antes que o sujeito o apertasse com força no chão. Ele queria chamar a segurança, mas o rapaz explicou que não importava o quanto ele chamasse, eles ainda não ouviriam, porque o herói havia instalado uma barreira sonora ao redor do perímetro da sala. Então o herói disse para apresentar o velho, que havia sobrevivido com uma criança de 7 anos, mas ele, assim como seus pais, teve que enfrentar essa realidade monstruosa. Uma criança olhando nos olhos de seu assassino com um sorriso antes de morrer, e em seu sorriso era possível ler gratidão. Ele perguntou ao velho o que ele achava que o homem sentia naquele momento, não tendo escolha a não ser queimar sua família junto com ele. O velho riu. Percebeu que foi ele quem se livrou dos sujeitos experimentais fugitivos e se ofereceu para deixá-los ir para chegarem a um acordo. O velho disse que teve uma grande desgraça, que simplesmente se livrou de um bando de tolos inúteis. Ele contou como lhes deram a oportunidade de fazer algo útil pelo menos uma vez em suas vidas inúteis. Uma chance de servir em benefício do desenvolvimento da humanidade. O herói disse que já tinha ouvido mais do que o suficiente e injetou a seringa com o líquido diretamente na garganta do homem. O herói explicou que é justamente por isso que não há uma gota de raiva nele agora. O rapaz contou como olhou para a gravação de sua pesquisa e pôde dizer que era bem interessante. Acontece que até mesmo uma pequena dose da droga pode transformar uma pessoa em um lobisomem. O homem gradualmente começou a se transformar em um lobisomem ou algo parecido. O herói pensou que não importava o quanto tentasse transmitir seus sentimentos a ele. Ele ainda não entenderia, em vez disso, decidiu fazê-lo experimentar o que eles experimentaram. Nesse momento, a segurança já tinha vindo correndo ao encontro do barulho que estava sendo feito no escritório do Sr. Rickson. Eles viram um monstro enorme aparecer em seu escritório, mas não entendiam de onde ele vinha. Eles perceberam que precisavam subjugar a fera e usaram magia de fogo contra ela. Nesse momento, Hans disse ao herói que ele estava tentando chegar àquele lugar há muito tempo e que talvez ele devesse dar uma olhada ao redor primeiro. O herói explicou que da próxima vez seria necessária uma pessoa mais adequada para a cobertura. No dia seguinte, jornalistas correram para o local do incidente e foram informados de que o homem não estava em lugar nenhum, mas que um monstro havia aparecido lá. Um dos jornalistas explicou que os mágicos lidaram com o monstro e ouviram dizer que levaram 1 hora para queimá-lo. Naquele momento, a Agência de Segurança Nacional chegou ao local, e com eles a Ordem dos Cavaleiros das Serpentes da Noite, liderada pelo reitor. Eles não entendiam como a situação podia ser tão grave, e a notícia era sensacionalista. O reitor aproximou-se dos guardas e ordenou que abrissem os portões. Os guardas ficaram assustados e obedeceram rapidamente à ordem. O reitor foi recebido pelo inspetor Sênior Teveron. Ela explicou que, a partir daquele momento, o caso ficaria sob a jurisdição da Agência de Segurança Nacional, e eles teriam que fornecer todas as evidências e informações. Por fim, a reitora e seus colegas entraram na sala onde tudo aconteceu. A moça que trabalhava para o reitor admitiu o quanto é difícil para ela permanecer séria o tempo todo. Ela sugeriu que, como não havia ninguém por perto, ela poderia esquecer um pouco sua imagem. Mas o sujeito se opôs, dizendo que elas eram cobras noturnas e que sempre deveriam manter a aparência. A reitora tentou acalmá-lo,
explicando que em qualquer circunstância era preciso simplesmente tentar manter uma aparência confiante. Ela explicou que havia rumores de que Belfort não apenas praticava magia negra, mas também estava envolvido na caça aos cryptids. Então, o envolvimento do monstro não poderia ser considerado uma mera coincidência. A menina relatou que o corpo do monstro foi queimado até os ossos carbonizados. Eles decidiram examinar o quarto e encontraram algo suspeito nele. O reitor notou que a pintura havia sido ligeiramente deslocada, mas a parede permaneceu limpa. O reitor informou que ela havia encontrado um nicho na parede, mas estava vazio. Com base na largura e na localização, pode-se supor que havia um cofre ali. Havia muitos componentes para chamar isso de coincidência, e o reitor concluiu que havia outra pessoa que havia participado do assassinato de Belfort. A única pessoa que ela conhecia capaz de fazer tal coisa era Arsène Lupin. O reitor foi informado de que a explosão na fábrica abandonada ocorreu pouco antes da morte de Belfort. Ela tinha certeza de que eles definitivamente encontrariam algumas pistas lá. Neste momento, o herói estava sozinho e pensou que esses efeitos colaterais logo o matariam. O verdadeiro poder mágico requer muito gasto de energia. Se não fossem essas pílulas que ajudaram a salvar a magia, ele estaria muito pior. Pelo menos ele queimou todos os lobisomens do laboratório, livrando-se das evidências, e agora o herói poderia esquecer essa situação. Havia mais uma pessoa com quem ele precisava lidar: Aidan. Ele não recuou até o final, bloqueando seu caminho, e o herói deve ter tido dificuldade em conter suas emoções. Aidan deve ter notado alguma coisa já que estava mais perto. O herói imediatamente ateou fogo nos lobisomens, mas apenas um segundo foi suficiente para que ele visse o que não deveria. O herói esperava sinceramente que tudo desse certo, porque não era fato que Aidan ficaria em silêncio. E então o herói não terá escolha a não ser matar Aidan. Por outro lado, ele achava que não poderia matar o estudante Theon, porque seria muito arriscado. Além disso, Aidan era um aluno difícil. Ele estava sob a supervisão da senhora reitora. Se algo acontecesse com ele, ele imediatamente seria suspeito. O herói sentou-se cansado na cama e pensou que agora deveria se concentrar no descanso e na cura de seus ferimentos. De repente, ele se lembrou de que esse sujeito havia escrito que, em sua infância, um mágico errante lhe ensinou uma técnica mágica especial. Depois de algum tempo, a reitora e seus soldados chegaram ao local do incêndio. Explicaram que tudo havia queimado e seria difícil encontrar alguma coisa. Eles não entendiam de onde poderia vir o fogo na fábrica abandonada. Talvez ela só fosse oficialmente considerada abandonada, mas na verdade continuava sendo usada. A garota sugeriu que magos das trevas, ou criptídeos, conduziam suas pesquisas ali, mas quando foram pegos, eles se livraram das evidências. A reitora sabia deste incidente, mas não pensou que isso pudesse afetar o caso deles. Talvez o incendiário não quisesse apenas iniciar um incêndio, mas fez de tudo para se livrar das evidências. Ou foi apenas uma coincidência, o que foi indicado por muitos fatores. Cloyd disse que não houve nenhum incidente incomum antes, exceto pelos lobisomens alguns dias atrás. Ele foi descoberto na Academia Theon, tendo escapado pelos esgotos. A reitora explicou que a segurança ali era fraca, então ela não ficou surpresa. O sujeito disse que feriu 3 alunos, mas um dos professores lidou com ele e disse que nenhum corpo foi encontrado. Todos estavam queimados. O reitor considerou que a fábrica incendiada, os lobisomens queimados e as semelhanças por si só não eram suficientes para conectar os dois casos. Mas se ela descobrisse que a mesma pessoa estava por trás deles, ela veria isso como uma ameaça ao Império. Nessa época, René foi para a aula e não sabia onde se sentar, porque não havia um único lugar livre. De repente, a própria princesa acenou para ela e perguntou como ela estava se sentindo. René lhe desejou bom dia e disse que estava tudo bem com ela, mas se perguntou por que ela tinha tanto azar. Antes, ele e a menina não se davam bem, mas agora ela disse para ligar para a irmã mais velha, porque nem todo mundo é igual. René estava claramente inquieta. Ela tinha a sensação de que se baixasse a guarda, algo aconteceria. Nesse momento, o professor apareceu e disse que hoje lhes contaria sobre as peculiaridades da manifestação. Era usado com mais frequência do que outros métodos, e era o mais importante de todos, a base de todas as bases. O professor explicou que esse método ajudaria a aumentar seu poder elemental de 20 para 80%. Os alunos não achavam que isso fosse possível, mas ainda assim achavam que o professor definitivamente não mentiria para eles.
O herói perguntou a Anthony quais atributos de magia elemental ele usava, e ele respondeu água, gelo e também plantas. Ele pediu que ele demonstrasse qual era a sua maior confiança, e o rapaz acendeu a energia em suas mãos. O professor disse que não estava ruim, mas muito longe do ideal, e o rapaz ficou muito chateado. Chegou a chorar. O professor ordenou que observassem atentamente suas ações e acendeu a esfera em suas mãos. Os alunos perceberam que esse era um nível completamente diferente, e não conseguiam acreditar como ele fazia isso usando o mesmo tipo de magia. O professor mostrou a eles os 4 elementos básicos que deram início a tudo, e comparados aos 10 elementos que eles usam agora, eles parecem muito simples. Ele perguntou se alguém sabia o que havia causado um salto tão forte em seu desenvolvimento. Flora levantou a mão e explicou que cavalos eram usados como armas contra pessoas para queimá-las, e ela estava certa. O professor também explicou que a finalidade dos atributos elementares pode mudar dependendo das ações de uma pessoa. Ele disse que era com essa mentalidade que eles deveriam começar a dominá-los, lutando por um mundo melhor. Ele ordenou que Joseph se concentrasse no fluxo, pois ele era muito inexperiente em liberar poder mágico para um segundo ano. Ele percebeu que Aidan não estava fazendo nada e caminhou até ele. O herói não entendia o que estava acontecendo com ele e por que ele estava se comportando daquela maneira. Aidan explicou que se sentia muito estranho porque ainda não havia praticado a manifestação elemental. O herói achava que o aluno especial de Thion não tinha o conhecimento básico, mesmo sendo aceito como uma exceção. Ele não podia assumir a responsabilidade por uma pessoa a quem tinha que explicar tudo do zero. E claro, não se importava se estava atrás dos outros ou não. Por fim, o herói cedeu e disse que o ensinaria, pois não poderia deixar um aluno precisando de ajuda. Ele pediu que ele acumulasse energia mágica e pensasse em como transformá-la em um atributo, isto é, em fogo. O herói explicou que pensar no objetivo não é suficiente. Ele deve permitir que seus sentidos se abram. Aiden se lembrou de 8 anos atrás, durante uma tempestade de neve, do cheiro amargo de lenha quente e carvão, e do aroma de ensopado no caldeirão. Ele se lembrava do choro de suas irmãs e do silêncio de sua mãe, do sorriso de seu pai quando ele voltava para casa. Havia pouca comida, e o vento frio cortava o tecido de suas roupas gastas. E naquele inverno rigoroso, o fogo queimando na lareira o acalmava. Finalmente, Aiden tinha descoberto tudo. Era um sentimento que vinha daquele momento do passado. O professor o elogiou e explicou que o fogo em suas mãos era um atributo cuja imagem ele havia imaginado em sua cabeça. O professor disse que agora tinha certeza de que os alunos já tinham entendido que esse era exatamente o método sobre o qual ele havia falado. Era importante para ele que um verdadeiro mágico colocasse algo único em seus feitiços. Ele explicou que um verdadeiro mágico deve colocar algo único em seu feitiço. O rapaz pediu aos alunos que conectassem todos os 5 sentidos, e eles finalmente começaram a ter sucesso. Naquele momento, Flora exalou. Ela pensou que já havia dominado tudo isso há muito tempo, e pensou que aprenderia algo novo hoje. Ela não entendia por que o professor gastava tanto tempo com um aluno do primeiro ano, e até o elogiou por simplesmente manifestar um atributo de magia elemental. Flora decidiu mostrar ao professor do que ela era capaz e como ele a cobriria de elogios. A menina pensou que adicionando técnicas de magia do vento, ela poderia criar um redemoinho. Mas algo deu errado e a energia cresceu. Ela teve que pará-la, caso contrário, a explosão seria inevitável. Os alunos gritaram que precisavam correr e se salvar rapidamente, pois a energia aumentava. A menina pensou que aquele era o fim, mas o professor veio até ela e ordenou que ela não desistisse e controlasse o fluxo de seu poder mágico. O herói disse que a ajudaria, porque se ela parasse agora, sua magia simplesmente se dissiparia. Flora percebeu que ele estava certo e que ela tinha que levar aquilo até o fim. A menina entendeu que os olhares dirigidos a ela sempre expressavam apenas inveja e ciúme, mas não lhes deu atenção, continuando a seguir em frente. Contudo, havia algo que ela não conseguia suportar. Era o olhar frio do pai dela. Ele parecia que ela não existia. No dia da multa, após a humilhação, ela foi tomada pela primeira vez pelo sentimento de derrota. E isso a afetou tanto que até mesmo aquelas memórias indesejadas de sua infância retornaram a ela. Mesmo que ela não pudesse ver a expressão no rosto dele, ela sabia que ele parecia exatamente como seu pai um dia foi. A menina percebeu que as ondas tinham se estabilizado e ela finalmente conseguiu. O professor se inclinou até ela
e explicou que ela havia agido de forma muito irrefletida. Não é que ela tentou algo novo e falhou, ele disse que era normal e todo mundo comete erros. Mas o problema é que ela colocou outros alunos em risco. Flora gritou que não negava ter ido longe demais ao tentar adicionar um terceiro elemento. Mas, no que diz respeito ao gelo e ao fogo, a combinação era perfeita. O herói ainda não entendia o que ela pretendia alcançar com isso. A menina viu como, usando a capacidade do fogo de cobrir grandes distâncias e o frio do gelo, ele os combinou em um único feitiço. Usando os mesmos elementos, ele os reformulou em algo mais prático, e ela novamente falhou miseravelmente. O professor virou-se para ela novamente e disse que não a culpava por não ter dito os palavrões. O herói colocou a mão no ombro dela e explicou que, na opinião dele, ela estava apenas brincando com o público e a aconselhou a escolher outro objetivo para seu próprio bem. Flora pensou que não havia reprovação ou zombaria em seus olhos, mas apenas uma preocupação sincera que não estava nem no olhar de seu próprio pai. Ela estava com dor de cabeça por usar muito mana, e sua amiga correu para ajudá-la. Ela se perguntou como o professor se sentia naquele momento, pois ele havia gasto muito mais energia do que ela. A cabeça dele estava prestes a explodir. Ainda bem que ele conseguiu tomar os comprimidos. Ele lembrou que certa vez o professor também o repreendeu severamente após uma brincadeira parecida. O herói sabia que Flora teria que lidar com isso. O reitor mencionou que este ano muitas pessoas talentosas, a chamada Geração de Ouro, ingressaram na academia. Ele notou Rene e percebeu que algo estava errado. Ela não conseguiu manifestar um atributo elementar, ou melhor, ele não existia em princípio. O professor explicou que as aulas já tinham acabado e que ele pediu que eles revisassem tudo o que tinham abordado naquele dia. E ele pediu para René segui-lo até o escritório. Quando já estavam no escritório, o herói pediu para esperá-la ali. René não entendia por que ele ligou para ela. Se ele queria fazer uma entrevista pessoal ou se talvez fosse expulsá-la. Neste momento, o professor já havia retornado com algumas folhas de papel nas mãos. Ela pensou que poderia ser uma carta de expulsão e pediu que ele não a expulsasse, pois ela se esforçaria muito. Mas o herói simplesmente lhe entregou o livro e explicou que era para ela dominar o assunto sozinha, que ela teria que estudar a partir dele. Era um livro didático sobre magia não elementar. O herói disse que conhecia uma pessoa, e este livro é o resultado de muitos anos de pesquisa. O herói perguntou a René o que ela achava de um homem que só conseguia trabalhar com um elemento. E René respondeu que ele provavelmente não tinha talento. Ele também explicou que apenas um elemento, incrivelmente talentoso na área deste elemento em particular, é capaz de praticar magia. Ele disse que eles podem influenciar fenômenos naturais, que é esse tipo de profissionais que eles são. Ele disse a René para não se preocupar, porque o mundo e a magia estão mudando constantemente. Um pouco mais tarde, nosso herói já estava pensando em quão inesperado foi encontrar um aluno praticando magia não elemental. Contudo, ele teve a oportunidade de olhar nos olhos de um homem que sabia distinguir o bem do mal. Embora ela ainda esteja no começo da jornada e não perceba isso. No dia seguinte, Aiden quase terminou a técnica que o professor lhe mostrou. Ela se mostrou muito útil. Quando o professor usava magia, seu olhar demonstrava bondade e sabedoria. Ele achava que uma pessoa que amava magia não poderia ser uma vilã. Aidan não entendia por que tantos caras estavam se aglomerando em volta desse sujeito. Ele devia ser popular em Theon. De repente, um homem loiro apareceu no horizonte. Ele alegou que Aidan, incapaz de materializar seu próprio elemento, ainda estava tentando. Léo queria defender seu camarada, mas Aidan disse que ele mesmo resolveria o problema. Ele não tinha ideia do que estava irritando Jivan tanto, mas pediu perdão. Jivan, por sua vez, sugeriu que ele esquecesse tudo assim que se ajoelhasse. Mas Aidan foi até o rapaz e disse para ele não ousar tocar nos amigos. Seu olhar era frio e raivoso. Jivan imediatamente decidiu desafiar Aidan para um duelo depois disso. E Aidan aceitou o desafio. Mas ele disse que se vencer, vai pedir desculpas a Léo e Tace. Naquele momento, o professor apareceu e pediu para explicar o que estava acontecendo ali. Ele pensou que Aidan tinha se metido em alguma coisa de novo, como o personagem principal de algum manhwa. Blodin explicou que seria uma luta justa, desafiou seu oponente para um duelo e ele concordou. O professor explicou que isso não funcionaria e que um duelo mágico entre alunos do primeiro ano seria algo ruim. Ele notou um cara parado no canto, cercado por outros alunos.
E parece que o herói percebeu que a loira estava fazendo de tudo para impressionar aquela aluna. O herói disse que não os puniria por algo que não aconteceu, então mandou que voltassem para seus quartos. Naquele momento, outro professor apareceu e perguntou se ele estava, por acaso, excedendo sua autoridade. Ele explicou que o professor não tem o direito de interferir em um duelo arranjado em conjunto. O herói virou-se para os meninos e perguntou se eles concordavam. Os dois caras gritaram que não se importavam. O professor perguntou ao herói se ele queria fazer uma aposta. Ele entendeu que era estúpido apostar em uma luta cujo resultado já era conhecido. E naquele momento, o herói concordou em aceitar a oferta de outro professor. O professor apostou em Jivan e acreditava que ele era um mágico incrivelmente talentoso. O professor perguntou se o herói também iria apostar em Jivan, mas o herói respondeu que iria apostar em Aidan. O professor explicou que, já que ambos estavam praticando feitiços, que tal apostar na gravação de suas pesquisas? O herói decidiu tirar sarro dele, já que não sabia que ele também ensinava algo parecido, mas o professor ficou bravo. Aidan queria se desculpar com seu professor, mas ele disse que seria melhor se ele pensasse em como vencer. O herói explicou que na batalha sempre há espaço para variáveis inesperadas, e ele já tinha essa variável. Aidan só precisava usá-la no momento certo. Aidan gritou um pedido para que o professor o preparasse. Era uma vez uma menina que disse a um menino que ele não deveria exibir casualmente o que ela havia lhe ensinado. Ela explicou que também ganha a vida com isso. Isso não significa que ela o proibiu de usar essas técnicas e deu um tapinha na cabeça do menino. A menina explicou que sempre chega um momento na vida em que é preciso fazer uma escolha. Nosso herói ficou fora de si. Ele não entendeu o que o aluno tinha acabado de lhe dizer. Ele fez uma aposta sabendo de suas habilidades extraordinárias e disse que quer vencer com habilidades comuns. O herói esfregou a cabeça e pensou que, de qualquer forma, esta era uma boa oportunidade para testar seu nível de treinamento. Por fim, o professor concordou e disse que o treinamento deles poderia parecer uma verdadeira tortura para ele. E, além disso, não lhe garantia a vitória. Mas o rapaz concordou. Seus rivais pareciam já estar comemorando a vitória, e o herói disse que eles veriam o que aconteceria com seus rostos confiantes em 4 dias. Depois de um tempo, um Aidan cansado chegou ao seu quarto. Ele quase morreu durante o treinamento, foi muito difícil. Ele não entendia por que o professor Roger estava tão confiante nele. Ele não estava usando a magia mais tradicional. Isso significava que ele sabia algo que Aidan não sabia. Nesse momento, outro professor pensou que o herói talvez não demonstrasse, mas ele tinha certeza de que queria desesperadamente vencer. Ele perguntou a Jivan qual era seu objetivo, e o loiro respondeu que tinha que derrotar aquele plebeu insolente. O professor lhe entregou uma garrafa e disse que era um reforço mágico que ele precisava beber antes da batalha. O loiro pegou o jarro, mas entendeu que se fosse pego, poderia ser expulso da academia. O professor explicou que o insignificante Aidan estava usando todos os tipos de métodos para derrotá-lo, então eles tinham que fazer o mesmo. O loiro pensou que, mesmo que sua honra estivesse um pouco ofendida, ele nunca cederia a Aidan. No dia seguinte, em um duelo mágico no campo de treinamento, os alunos já discutiam ativamente quem poderia vencer. Eles achavam que o calouro Aidan também tinha algo a mostrar e, além disso, ele participou da captura do lobisomem. Mas o professor lidou com ele, não com ele. Outro professor pensou que hoje ele derrubaria 1 ou 2 degraus a arrogância de Roger Silice, e todas essas pessoas testemunhariam sua derrota. Naquele momento, o reitor apareceu no horizonte e também veio assistir ao espetáculo. Ela perguntou como Roger estava se sentindo, e ele respondeu que estava bem. Ela perguntou em quem ele tinha apostado, e nosso herói respondeu que tinha apostado em Aidan. A reitora sorriu e disse que estava ansiosa pela batalha. Os meninos usavam equipamentos de proteção que ajudavam a criar uma barreira responsável pela segurança do usuário. Léo gritou das arquibancadas para Aidan esmagar esse aristocrata. Quando o juiz chegou, ele disse que antes que pudessem começar, eles teriam que passar por um pequeno teste. O homem perguntou o que era aquela coisa parecida com uma espada pendurada no lado de Aidan. Ele explicou que era sua arma de combate, que parecia mais uma espada, mas não era afiada. Depois que o juiz verificou tudo, ele disse que o primeiro cuja barreira mágica cair do equipamento de proteção perderá. Assim que o início foi anunciado, os meninos liberaram energia mágica uns nos outros. Aidan percebeu que seu oponente usava o elemento fogo. Ele sabia que Jivan começaria com o elemento mais forte.
O loiro pensou naquele momento que o cara estava se saindo melhor do que ele esperava, e ele estaria em desvantagem se seu mana não fosse várias vezes maior. O loiro aumentou sua energia e gritou para Aidan saber seu lugar. Aidan, por sua vez, ergueu um escudo protetor de magia. Os caras notaram que Aidan estava começando a declinar lentamente. Ele mesmo entendeu que nesse ritmo logo perderia. Então era hora de aplicar a técnica que o professor Roger havia lhe ensinado. Aidan correu direto na direção do loiro com uma técnica de manobra deslizante. O professor não conseguia entender como Aidan havia dominado a manobra de deslizamento em apenas 3 dias. Ninguém entendia o que estava acontecendo no campo de batalha. O loiro pensou que a base da magia era a concentração. Se ele continuasse a se mover de forma tão caótica, seria difícil se concentrar na manifestação. Ele lançou um feitiço e queria acabar com seus truques. Mas Aiden não pôde ser parado, e é por isso que o loiro não conseguiu. Aidan lançou um poderoso fluxo de energia diretamente na testa do homem loiro. Assim, o juiz confirmou que Aidan era o vencedor. Os amigos dele gritavam nas arquibancadas o quanto ele era legal. Os colegas de classe de Jivan, no entanto, disseram que ele havia manchado a reputação dos aristocratas e sabiam que não era confiável. Naquele momento, o próprio Jivan não conseguia acreditar que havia perdido. Ele pensou que Aidan havia trapaceado, caso contrário, como ele poderia ter lançado o feitiço enquanto se movia? Ele estava prestes a acabar com ele e lançou um raio de energia direto em Aidan. Os estudantes nas arquibancadas gritaram para Jivan parar e voltar a si. Raios de energia foram direcionados diretamente para Aidan e o juiz. De repente, o menino se lembrou das palavras de seu antigo professor e decidiu seguir o chamado de seu coração. Com um movimento da arma, Aidan cortou o jato de fogo pela metade. Ninguém conseguia entender como o cara cortava a magia. E só o professor pensou que o menino tinha usado essa técnica sem hesitar no momento mais oportuno. Chris percebeu que essa era a direção que lhe permitia cancelar o efeito da magia. Naquele momento, Aidan se aproximou e deu um soco no rosto do rapaz de cabelos brancos. Aidan claramente não esperava que Jivan fosse uma pessoa tão má. Freyden também observou toda a cena que acontecia na arena nesse momento. Ele explicou que não se importava, porque não gostava de Jivan para começar. Mas ele decidiu ficar de olho em Aidan, que já havia provado sua superioridade sobre os aristocratas mais de uma vez. Chris se virou para o herói e perguntou se ele sabia que o aluno possuía tal magia. O herói não tinha ideia do motivo da irritação do professor. Ele explicou que a antimagia não teve efeito no resultado do duelo. Ao sair do salão, o professor encontrou uma garota disfarçada do café, e ela o parabenizou pela vitória. O herói explicou à garota que o reitor sabia que eles haviam se infiltrado em Theon e que não seria fácil para ele ganhar sua confiança. O herói explicou que foi justamente por isso que ele decidiu causar uma boa impressão no reitor com a ajuda de um duelo. Ele disse que precisaria da ajuda de Sedina, mas que seus encontros seriam notáveis até que ela se tornasse uma aluna exemplar. Ela deveria ter feito todos os esforços para reduzir o nível de suspeita. Ela prometeu fazer tudo o que fosse possível, até mesmo morrer, mas Roger explicou que não havia necessidade de morrer. A menina jurou que não morreria mesmo que essa missão a matasse. O evento recente permitiu que o herói convencesse a todos de que estava agindo no interesse da academia e deixar claro para a Aurora Negra que ele não poderia agir precipitadamente. Mas o herói entendeu que isso também não poderia durar para sempre. Ele teve que criar sua própria organização. Hans de repente o chamou e disse que era hora de usar a artilharia pesada. Havia um cara furioso sentado em um dos bares, falando mal de Belford. Eles tiveram que pensar nos próximos passos para expandir seus negócios. Naquele momento, nosso herói entrou no bar. Tentaram lhe dizer que o bar estava fechado há muito tempo, mas ele não deu ouvidos. Estava lá Daltry, o líder do grupo Escarlate, mas ele mesmo o viu pela primeira vez. O herói se apresentou como James Moriarty e usava um fraque. O homem ruivo percebeu que aquele era o consultor vilão que comandava o sistema criminoso do Reino Delica. Ele confessou ao herói que sua aparição em tal lugar foi muito inesperada. Os homens do Homem Ruivo apontaram a arma para Moriarty, mas ele assentiu com as costas e pediu que não atirassem em vão. O herói se virou, lamentando decepcioná-los, mas a arma não os ajudaria. Os vilões perceberam que não conseguiam atirar e algo aconteceu de repente com suas pistolas. O herói explicou que os havia avisado e que já havia usado magia. O Homem Ruivo não entendia como ele poderia usar o silêncio do fogo. Naquele momento, um enorme lobisomem apareceu na porta. Ele caminhou até o herói e ficou ao lado dele.
Os bandidos não entendiam como ele conseguia domar uma fera tão grande. Há algum tempo, Hans contou ao herói que a área criminosa onde seu esconderijo está localizado é dividida entre 4 organizações criminosas. A maior delas era chamada de Gangue Escarlate. Eles faziam o trabalho mais sujo e controlavam toda a área. O herói disse que isso significava que eles eram o alvo. Ele entendeu que havia alguma conexão entre o grupo Escarlate e Rickson. Hans sugeriu que talvez eles estivessem fazendo o trabalho sujo de Belford para ele e que sua morte os enfureceu terrivelmente. Ele disse que não era apenas uma gangue, eles eram verdadeiros mercenários. Havia até meio cavaleiros entre eles. Depois de algum tempo, Hans percebeu que o herói havia decidido incutir medo com sua ajuda. Ele transmitiu mentalmente ao herói que, se uma luta acontecesse, o herói não poderia contar com sua ajuda. O Homem Ruivo pensou que, independentemente de ser o verdadeiro Moriarty ou não, ele não poderia ser subestimado. Ele pediu desculpas ao herói por não reconhecê-lo imediatamente. Quando a conversa mudou para negócios, o bandido disse que ficaria feliz em ajudá-lo com tudo. Somente no momento seguinte, o herói olhou para o Homem Ruivo e explicou que hoje ele poria fim à existência do Grupo Escarlate. O Homem Ruivo deu a ordem apressadamente para acabar com Moriarty e avançou contra ele. O herói passou a informação a Hans para que ele pudesse se preparar para a retirada. Ele bateu a bengala no chão e as luzes do bar se apagaram instantaneamente. Os bandidos não entendiam o que estava acontecendo. Alguém disse que não conseguia ver nada e exigiu que a luz fosse acesa. Mas Moriarty foi inflexível. Olhou para os presentes com um olhar assassino e desembainhou sua espada.